homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cueca. Título deste episódio: ai, a minha tripa que se me sai o Euromilhões, adquire um parque aquático. Bom, uma coisa que me suscita muita curiosidade sempre que se anuncia que um português ganha o Euromilhões é quem é? Quem é essa pessoa? Eu percebo o sigilo dela, o absoluto desassossego que deve ser a vida de uma pessoa que decide dizer publicamente ganhei o Euromilhões. Ninguém diz, não é? Ninguém diz. Nós provavelmente convivemos com pessoas que ganharam Euromilhões e que estão podres ricas sem sabermos, sem fazermos ideia que ganharam Euromilhões. Nunca pensei nisso. Tu achas que conheces alguém? Cruzamos com pessoas. Pá, não sei. E qual será? Nunca pensei nisso. Qual será a sensação de ganhar? A sensação de verificar os números e perceber com caneco ganhei. Bom, não é preciso ir mais longe. Agora dizer, não é preciso ir mais longe porque eu ganhei o Euromilhões. Não aconteceu. Mas no Reddit do Homem que Mordeu o Cão, um ouvinte nosso que se mantém anónimo descreve toda esta sensação de euforia, porque de certa forma aconteceu-lhe. De certa forma? Aconteceu o ano passado em Torres Vedras. Ok. Diz ele: parecia um dia como todos os outros, mas senti algo sobrenatural dentro de mim que indicava que era o momento para voltar a apostar no Euromilhões. Prémio máximo, 100 e tal milhões. Epá. Tu já viste o que é impensável. Mas é o que estás a dizer, imagina, estás a verificar os números e sei lá, 17 tenho, 23 também tenho. Impressionante. E tens todos, as estrelas todas. Meu Deus. Diz ele, nem precisava de sair de casa, estava tudo à distância de um clique, porque havia uma nova app da Santa Casa para abolir os boletins em papel. Pá, eu devia jogar mais porque parte da minha inércia para apostar no Euromilhões é esquecer-me que agora já não é preciso ir a um estabelecimento. Não, podes fazer na app. Sou uma pessoa antiga. Está tudo aqui no telemóvel. Pimba, diz o nosso ouvinte, lá vou eu armado em ratinho guloso para a ratoeira do costume, tudo feito num instante. Enquanto preenchia, o olhar parecia guiar-me para os números divinos. Será o destino? Pensava eu, enquanto sonhava. Sobre isto, eu tenho que dizer o seguinte: uma vez estava a passear com a Teresa, a minha namorada, decidimos fazer o Euromilhões. E aconteceu uma destas coisas mágicas que foi: sentámos-nos numa esplanada, combinámos dizer ao mesmo tempo números e os coincidissem, a gente apostava neles. Nós conseguimos 4 coincidências de números, assim, 1, 2, 3, pás! E achamos que era um sinal. Não, exato, eu ia dizer, um sinal, e pensaste, posto isto, está tudo feito. É um sinal, é romântico, a é um sinal, foi mágico, vamos ganhar. Ver onde é que vamos gastar o dinheiro. Dissemos, nós vamos ganhar, emocionados. Não ganhamos nada. Mas estás aqui, são 8h50, estás aqui. Portanto, não ganhamos nada, não saiu nada. Okay. Mas pronto, foi um momento bonito. Foi um momento bonito de amor. Às vezes há uma espécie de sensação muito forte, não é? De que faz sentido, já deve ter sentido, faz sentido jogar naquele momento. É isto, vai acontecer. E foi o que este nosso ouvinte sentiu. Diz ele, não costumo ter esperança, mas nesse dia era aquela típica fezada do hoje é que é, pá. Sim. Mais vale apostar do que ficar arrependido. E portanto ele jogou. Depois do sorteio, diz ele, à noite, abro o site da Santa Casa no computador e começo a comparar com os números que apareciam na app do telemóvel. 1 a 1, todos batiam certo. Mesmo o segundo prémio era bem chorudo e já estava garantido, porque até àquele momento tinha acertado 4 números e 2 estrelas. Vamos lá ver. Eu já estou a sofrer por essa Só faltava ver o último, até que eu mando um berro. Oh mãe, não acredito, acho que me calhou um grande prémio no Euromilhões. Ao que a mãe responde: está calado, pá, não brinques comigo. É impossível. Diz ele, decido ver o último número. Era igual. Eu sou vencedor de um dos maiores prémios de sempre, Catano. Então, mas quando é que isto resvala? Pensei eu, diz ele, com o meu cérebro a mil e com uma ansiedade paralisante. Isto é incrível. Ele diz, fiquei 10 minutos sem saber o que fazer, a olhar para o teto, tentando encontrar formas de gastar tanto carcanhol, a pensar como anunciar aos meus colegas de trabalho que hoje é o meu último dia e que vou mudar de vida porque agora sou rico. De repente todos os meus sonhos seriam realidade: comprar uma quinta, colecionar carros clássicos, criar um alojamento rural, partilhar a riqueza com os meus melhores amigos e família para poderem acompanhar o meu estilo de vida. A minha vida tinha mudado para sempre. Estava a fazer contas à vida e só me ocorria esta ideia: porra, isto é demasiado dinheiro para uma pessoa só. Eu vou ser assaltado constantemente. Isto vai ser uma maldição. Há um turbilhão de pensamentos na cabeça deste homem. Eu estou ansioso. Isto é um mergulho extraordinário na cabeça de um vencedor do Euromilhões. Porque deve estar tudo a 1000. E ele diz que pensou ainda: calma. Não posso contar a ninguém até conferir o prémio numa loja. É melhor tirar um print disto e tentar não perder o telemóvel. Mas se tu tu ires à loja, tens que esperar numa altura em que a loja esteja vazia. Tu não vais chegar, olha, desculpa, claro, eu acho que ganhei o Euromilhões. Pode conferir aí os números. Não sei. Mas tudo isto, diz ele, tudo isto era demasiado bom para ser verdade. Só que era verdade ou não? Então se estás-me a dizer que ele conferiu os números e tinha os números todos. Vejamos o que ele diz no fim desta apaixonante narrativa. Até que, diz ele,
De repente dá-se um clique na minha mente e começo a voltar à realidade. E vejo que antes era invisível. Epá, espera lá. Mas eu estou a ver a chave vencedora anunciada pela Santa Casa no telemóvel e no computador. Eu estou a ouvir exatamente a mesma coisa nos dois sítios. Eu não estava a ver os números dele. Tinha exatamente a mesma página aberta nos dois. Vamos lá ver uma coisa. Portanto, ele vê no telemóvel, no site. Deixa ver a chave. De facto, a chave vencedora era aquela. Sim, ele tinha a chave vencedora nos dois lados. Não era a dele. Então, mas não é assim que funciona. Tu, quando vais ao site, se aparece a chave vencedora, não é logo automaticamente a tua. Toda a gente ganha? Toda a gente sabe isso. Não é assim. Agora mas imaginem... eu gostava que ele tivesse contado, que ele tivesse feito uma festa para convidar toda a gente. Endividados já, como se instantaneamente. Palacete. Sim. Então mostra lá. Imaginem em quantos pedaços não se partiu o coração deste desgraçado. Calharam nessa semana 0 prémios em Portugal. Vocês já ganharam alguma coisa? Não. Apenas talvez cêntimos. Residual. Euros. Aquela 4 ou 5. Sempre dá para jogar outra vez. Exato. Aqui perante vós está uma pessoa que ganhou eu fiz um 13 no Totobol. Isso é incrível. Eu sou desse tempo. E tal como este protagonista da história, eu também dei comigo, pronto, isto agora é. Sim. Mudar de vida. Carros é barcos, é casas, é 12 contos. Ok. Bem bom. Ok. Porque houve muita gente. Imensa gente. Claro. 12 contos é o que em euros? 60. Bom, fica assim. Torna-se tão deprimente dizer isso. Continua. Pois é. Diz ele: a ilusão acabou, lá voltei eu à minha vida de ilustre desconhecido na manhã seguinte. Fim. Mas lá está, mas este homem experimentou a felicidade financeira celestial por minutos. Teve minutos. Foi intensíssimo. Bom, parques aquáticos. Não sei qual é o vosso parecer sobre isto. Eu, em novo, alinhava nos escorregas. Lembro de ir com Pedro Ribeiro ao Restelo. Sim. Alinhava nos escorregas. Eu gosto, não sei o slide and splash tem graça. Eu hoje, se vou com o meu filho a um parque aquático, vou para uma coisa espetacular que tem água dentro e que se chama piscina. Que não há noutros sítios. Não. Vale bem o bilhete de 40 euros. Sim. Mas é que ele está sempre doido para ir a escorregas com nomes do género kamikaze ou morte instantânea. Mas lá está, eu tenho receio que nomes como esses não sejam exageros dramáticos, mas advertências. Crazy roller coaster. Eu guio-me por isso, morte instantânea, não me convém. Exato. Não é bom marketing. Para mim não é bom marketing. Lembra aqui a aventura de Nuno Marco e Vasco Palmeirinho que eu presenciei numa piscina de ondas. Sim. No Zé Mar. É verdade. Em que tu temeste pela tua vida. Eu tive que me agarrar porque achava que ia ser levado não sei para onde, que aquilo era uma piscina, mas. Eu vou desaguar na carrapateira. As ondas eram muito altas. Muito altas. Bom, uma ouvinte nossa conta no Reddit do Homem que Mordeu o Cão a sua experiência inesquecível num parque aquático em Espanha. Ela fala de um efeito secundário desses escorregas de que ainda ninguém falou e que estranhamente parece fazer sentido. Eu vou tentar evitar os detalhes mais explícitos, manter a elegância a que habituámos o nosso auditório, mas a verdade é que isto é muito insólito e é muito engraçado também. Diz ela: Marco, tantas e tantas vezes ouvi a rubrica nas manhãs da Comercial e pensei para mim, eu devia partilhar aquela minha história e ria-me a imaginar o nome que darias ao episódio. Já foi dado. Aliás, já nem me lembro. Está lá para trás. Já foi há tanto tempo. Por isso cá vai. Diz ela. Ela diz que em 2015 ela e os irmãos juntam-se para férias no verão e toda a gente leva a família toda. Já são para cima de 12 pessoas em excursão. Diz ela que no primeiro ano das férias em família foram a um sítio chamado Calp, em Espanha, onde havia um parque aquático. Diz ela: alguns de nós decidiram andar num escorrega chamado Vertigo, uma besta de uma descida quase a pique de mais de 30 metros até ao fundo. Lá está, eu nem precisava de saber que era uma descida a pique mais de 30 metros até ao fundo. Este marketing para mim não funciona. Vértigo, vertigem, não quero, não aprecio vertigens. Considero uma coisa má e nefasta. Eu diria a minha frase mais recorrente em parques aquáticos, que é: vou ali para a piscina. Era o que eu dizia. Exato, tranquilo. Diz a nossa ouvinte: eu, claro que achei que era uma ótima ideia, e como o meu namorado também foi, não podia dar parte fraca. Portanto, depois de algum tempo à espera, enquanto subíamos as escadas, acabamos por chegar ao topo do escorrega, éramos convidados a entrar e a ficar de pé numa espécie de cápsula, cuja base de apoio dos pés era um alçapão que se abria logo após a porta da cápsula se fechar à nossa volta. E lá íamos nós para ali abaixo a toda a velocidade. Atenção, o meu filho andou num destes no cruzeiro que nós fizemos o verão passado, naquele navio, no Icon of the Seas. Antigamente havia o Slide Splash e havia o Big One, que agora tem outro nome no Algarve, não sei como é que se chama. E tinha um desses que era altíssimo aquilo. E era com cápsula, abria-se. Não, punhas-te numa prancha, tipo prancha de bodyboard, mas mais pequena. Sim. E havia assim uma tábua à frente. Sim. E eles, que eram malandros, diziam: quer com ou sem emoção. E antes que tu respondesses, eles baixavam a
tampa. Claro. Pai, tu ias Eles a às uma vezes enganam na contagem, não é? 3, 2, já estás no 2, vais no 2. Já vais. Mas o Pedro andou nisto no Icon of the Seas enquanto eu bebia uma pinha colada e lia um livro. Malandro. Que radical sou. Diz ela: o meu namorado foi o primeiro a descer. Lembro-me da assistente do escorrega e lhe gritar: larga-se, tire lá as manos dela ao vidro. Isto é bom espanhol. Sim, a nossa ouvinte escreve aqui. Explica ela: assim que o chão da cápsula se abriu, o meu namorado agarrou-se tipo aos gás laterais da cápsula. Mas era tarde demais, só havia uma saída e era descer por ali abaixo da velocidade. Isto é incrível. O namorado da nossa ouvinte sabia exatamente ao que ia, mas é comovente imaginá-lo no último segundo a pensar: não ficarei aqui agarrado à minha própria vida. Mas pronto, não havia solução. Ele teve de ir, teve de descer, não dava para voltar para cima. Coitado. Foi, contei ela, depois chegou a minha vez. Recordo-me que tinha um biquíni branco novo com umas fitinhas que apertavam as cuecas de lado. Tinha. E este é o momento em que os ouvintes, diz ela, vão começar a pensar: será que a rapariga chegou lá abaixo nua, despida pela força da água? Acredito que teria sido muito menos humilhante se tivesse sido esse o caso. Entrei na cápsula e uns segundos depois a porta fecha-se. E um par de segundos depois o alçapão abre-se debaixo dos meus pés e lá vou eu, escorrega abaixo. No total, a descida não deve ter tido mais de 3, 5 segundos. Mas durante este tempo senti que a sair disparada do escorrega, tal a força da água, e senti o meu biquíni a desajeitar-se para a esquerda e para a direita, de tal maneira que pensei efetivamente que ia chegar lá abaixo nua. Pois claro, eu acho que é muito arriscado uma mulher ir nos escorrega destes com um fato de banho daqueles. Com biquíni, tem que ser com daqueles maiores, não é? Tem que ser. Porque senão por isso que eu, quando vou a parques aquáticos, nunca vou de biquíni. Sim. Claro. Mínimo triquini. Claro. Sim. Porque eu tenho a sensação que estas quedas de água não descansam enquanto não arrancam tudo a uma pessoa. Não é? Sim. No meu caso, muito atrevidas. lembro-me de um escorrega num dos velhos parques aquáticos que havia em Lisboa, aquele do Restelo, que não me arrancou os calções de banho, mas levou-me uma tira de pele das costas. Porque havia secções dos escorregas que não estavam bem ajustadas. E houve ali uma aresta que ras! Diz ela: quando finalmente termino a descida, mergulho na água e levanto-me, ajeito o biquíni e dou uns quantos passos em direção ao meu namorado, que estava à minha espera à beira da piscina. E é nesse momento que tudo começa. O quê, meu Deus, o quê? Vindo do nada, sinto uma dor aguda intestinal apoderar-se de mim e digo ao meu namorado: amor, tenho de ir à casa de banho urgentemente. Vou em passo acelerado, quase a correr até chegar à zona dos cacifos para apanhar os meus chinelos. Ela temeu que, dada a situação arriscada e o potencial de explosão, ir de pé descalço para uma casa de banho pública era inadequado. Já calçada, só tive tempo de entrar na cabine da casa de banho, fechar a porta e libertar tudo o que tinha dentro numa questão de segundos. Posso dizer que aquela cabine ficou irreconhecível. Hoje, depois de muitas horas de terapia, consigo assumir sem vergonha o sentimento de culpa que aquele escorrega, sem pedir autorização prévia, fez-me um violento clister. Nunca ninguém fala disto. Mas faz sentido porque, repara, é muita água a muita velocidade e vai entrar. Muita água e pouco biquíni. Sim, e se entra faz efeito, não é? Com certeza que faz. Obrigado por isso. Para as pessoas que estão a tomar um pequeno almoço, tem que ser fortes. Tem que ser fortes. Mas isto especialmente é uma ajuda para pessoas com prisão de ventre, não é? Metam-se na descorrega da cápsula. Eu lembro do meu filho me contar que não só a velocidade a que a pessoa desce é absolutamente insana, mas lembro dele dizer: a água entra por todos os buracos do corpo, a toda a velocidade. Não dou nem meia hora para ouvintes do Algarve que estejam com prisão de ventre fazerem fila à porta do Slide Splash. Claro, a pessoa vai estar a bom tempo. Sim. A nossa ouvinte diz que no fim teve de ir a correr para a cabine de duche e pronto, adeus ao biquíni branco. Ainda hoje, diz ela, passados 10 anos, contamos esta história nas férias de família. Já o escorrega, que se chamava Vertigo, ficou para sempre no seio da minha família apelidado de Clister Go. E faz sentido. O que é melhor? Achares que ganhaste o Euro Milhões, como na primeira história? Ou um clister? Enfim. Meu Deus, imagina a velocidade a que a água vai. Imagina. Que vidas. Espera aí que tenho que ir à casa de banho. Mas porquê? Já te explico. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta Seat Leon Hybrid Plug-in, agora com mais de 120 km de autonomia elétrica, e também uma oferta FNAC. Do nada das por ti a pensar: elecas. FNAC, onde encontra milhões de livros a preços declamadamente baixos. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Elecas. É agora. Vamos a isto? O alto patrocínio do Grande Jimba.
homem que mordeu o cão. Tem assim um toque circense, não é? Ora bem, título desta edição: feia, bonita, paga pelo que fez e pandas fazem o que têm a fazer enquanto americanos procuram unicórnios. Promete. Bom, começamos por uma atualização de uma notícia que fez furor numa das edições recentes do Homem que Mordeu o Cão. Tenho de agradecer à nossa ouvinte Wanda Santos por ter enviado para a mesa de trabalho deste serviço informativo o desfecho da história do homem chinês que processou a esposa ao descobrir que, no passado, ela fora feia. A história é notável, vale a pena recordar. Ele casou com esta jovem chinesa encantadora, tiveram uma filha. A filha é feia, mas feia. E o homem desconfiou, porque a bebé não só era feia, como não era parecida com ele. E eis que a mulher lhe confessa: no passado eu era feia. Pouco antes de nos conhecermos eu tinha feito operações plásticas para ficar bonita. E o homem pô-la em tribunal e agora, graças à Wanda Santos, nós ficamos a saber que o juiz responsável pelo caso concordou com o homem. E a mulher bonita, outrora feia, vai ter de pagar $120 mil ao marido. Eu estou chocado com isto. Isto é tristíssimo. Ela recauchuta a cara para ficar linda. O homem apaixona-se por ela porque ela é linda. E agora, como se não bastasse o que ela pagou pela operação plástica, que não deve ter sido pouco, ainda tem de pagar uma indemnização ao tipo. Isso é de uma tremenda injustiça. Também acho que sim. Eu acho que pronto, ok. Ela se calhar devia-lhe ter dito o seguinte: querido, eu tenho de te avisar uma coisa. Há sérias probabilidades de, em engravidando, a nossa criança ser um pequenino estafermo. Porque a minha cara original parecia a parte da frente de um acidente. Ainda queres ficar comigo? E ele responderia: Bom, um tema que nos interessa e que acompanhamos aqui. Eu não devia ter feito isto antes de comer, porque creio que tive uma baixa de tensão. O tema do acasalamento dos pandas. Eu hoje acordei e os, pensei. E pandas a acasalar? Nunca mais falámos disso. Os pandas estão a desaparecer, estão em clara extinção. Eu adoro pandas. Não só eu pessoalmente adoro pandas, como o desaparecimento deles cria sérios problemas a diversas pessoas e instituições. Por exemplo, o canal Panda. Desaparecendo os pandas, que sentido fará ao popular canal infantil manter o nome? E mesmo o Festival Panda? O Festival Panda. Teriam de trocar o nome por de um outro animal não extinto. Pois realmente não há o canal dinossauro, não. Pois não. Eu acho que o mais seguro seria optar pelo nome de um animal que haja com fartura. Olá, amiguinhos, bem-vindos ao canal Varejeira. Eu pelo menos tenho sempre varejeiras em casa. Não sei como é que é com vocês, todos os dias. Não me parece que se extingam tão cedo. Mas voltando aos pandas, eu adoro todo o investimento em manter a espécie. Há dias nós falámos do que se passa num jardim zoológico da China. Há um casal de pandas que não há meio de fazer o que têm a fazer, embora as experiências com música sexy tenham aproximado macho e fêmea, nomeadamente com o Let's Get It On do Marvin Gaye. Num outro lugar da China, sabe-se agora, na base de pesquisa e criação de pandas de Chengdu, o problema repetia-se. Um casal de pandas simplesmente não fazia o que tinha a fazer. Há um desinteresse entre os pandas e ainda por cima a fertilidade dos pandas é uma janela estreita. As fêmeas têm um período fértil minúsculo por ano. Pois bem, é com grande alegria que vos anuncio que finalmente estes dois pandas, Colin e Yong, consumaram o amor. E é provável que haja bebés daqui a uns tempos. A solução encontrada por este centro de pesquisa: colocar um grande ecrã de televisão na zona dos pandas e mostrar-lhes cinema para adultos. E não falo de cinema para adultos com atores pandas. Isso é raro. É raro precisamente porque os atores pandas andam desinteressados. Não, bom velho cinema para adultos humano. Fizeram isso. Eles olharam, gostaram e experimentaram. E Pandas magia malucos. Estamos a aconteceu. falar de porno para panda. Foi porno para panda. Porno Porno para para panda. É porno para panda, Vasco. Porno para panda. Bom, ontem E resultou, rimos-nos. porque os pandas entusiasmaram-se, não é? Entusiasmaram-se. Extraordinário, Gostaram daquilo, foram fazer o mesmo. Acho que um deles até pôs a mão na nuca. Bom, ontem rimos-nos a bom rir com a propaganda anti-americana do regime da Coreia do Norte. Os americanos tomam cafés feitos de neve, lembram-se? E não há pássaros. Na América não há pássaros porque os sem-abrigo comeram-nos todos. Mas a verdade é que se os norte-coreanos estiverem atentos e lerem esta notícia sobre uma sondagem recente feita na América para avaliar a inteligência do povo americano, eles não precisam de inventar palermices. Reparem nisto, isto foi revelado ontem pelo excelente site Huffington Post. Esta sondagem
é surpreendente. 6% dos americanos acreditam em unicórnios. Não parece muito 6%, mas lembras que a América é grande. 6% daquela malta toda É muita gente. à espera de ver unicórnios a pastar, dá que pensar. 24% dos americanos acredita que homens e dinossauros viveram juntos. Claro que viveram. Malta que tirou a História Universal com o professor Dr. Fred Flintstone. 18% dos americanos acredita que o Sol roda à volta da Terra. Claro. 18%. Incrível. Essa malta acha que Galileu é para aí um punk maluco. Mas o mais provável é que achem que Galileu é para aí o nome de um bolo. Coisa do género. Como Garibaldi. Que saudades. 30%. Não, é apenas aquela parte da música dos Queen. Galileu, Galileu, é isso, é o refrão. É o refrão. 30% dos americanos acredita que esta história das nuvens na informática, esta história de armazenar dados em clouds, envolve nuvens reais. Porque a informação está mesmo lá 30. em cima. São 30% dos Incrível. americanos. Ou seja, Sim. há malta que acredita que se olhar para o céu é capaz de ver as coisas que tem na Dropbox. Claro, claro. Se o céu estiver muito nublado, há um problema de memória. Sim. E pronto, e agora vou lá fora ver se me chove em cima a segunda edição de hoje do Cão. Até já, pessoal! Viram o que eu fiz aqui? Extraordinário. É referencial. Não, extraordinário. O Homem que Mordeu o Cão coisas, não é? é uma oferta Montepio cartões Star Wars, cartões pré-pagos para todos os fãs de todas as idades, e é também uma oferta Homes Place. Até dia 26, oferta do pack I Love Me, só para elas. Saiba mais em homesplace.pt. Mais Homem que Mordeu o Cão daqui a uma hora. O homem que mordeu o cão. Tattoo. Episódio de hoje: quem quer ser um ninja sexy não toma clisteres de café. Bom, antes de começar, quero pôr-vos a par do que está a acontecer no Facebook oficial do Homem que Mordeu o Cão. Põe, Para quem, homem, põe. para quem não sabe, e tem a ver contigo, Wanda, tem a ver contigo. Ponha. Pega comigo, o que é que se passa? Ai. Fica em facebook.com/homemcau. Façam um like, ali que nem os valentes. E é precisamente no Facebook do Cão que este fim de semana surgiu aquela que considero uma das melhores mensagens de sempre. Foi lá deixada pela Patrícia Batista, nosso ouvinte. Ela diz: vocês são os melhores, Wanda és tão fofinha, e Marco-lhe cuchi cuchi cuchi. Pedro, Bom. não esquece. Eu e o Vasco somos, portanto, Eu sou dois fofinha e tijolos, tu és cuchi-cuchi. dois São tijolos calhaus. que aqui estamos. Mas obrigada, a nossa ouvinte. Wanda Como é és que tão chama? Como é que chama a fofinha, nossa ouvinte? Patrícia Batista. Patrícia, beijinho. Obrigada. Wanda és tão fofinha, Marco-lhe cuchi cuchi cuchi. Ora bem, perante isto eu vejo-me obrigado a dizer uma coisa à Patrícia Batista, que é o seguinte: o bebê quer um bolo, o bebê quer um bolo. Ok? Pronto. Bom, uma vez tratado este assunto, vamos às notícias. Isto foram notícias bombásticas que na sexta-feira me foram enviadas por vários ouvintes nossos, sedentos para que elas fizessem parte do universo do Homem que Mordeu o Cão. São de facto belíssimas histórias da vida real. Do Brasil chega uma das melhores de sempre que eu já contei nesta rubrica. Eu fiquei fascinado com isto. Ponham-se na pele de José Pedro Alves, 39 anos, ladrão de profissão. Uma noite entra numa casa em Carambei, estado do Paraná. O objetivo dele é levar o que possa, sem ser visto nem ouvido. A questão é que, ao entrar na sala, ele constata que ninguém está a dormir naquela casa, e na sala estão dois casais levando a cabo formas ousadas de divertimento coletivo. A 4, portanto, sim. Sim. Boa, Wanda! Estava a fazer contas, sabes que eu. 2 casais? Há 4. Diz só uma coisa, o ladrão depois entrou na Ora bem, ramboia ou epá, não? O que aconteceu foi que ele chegou e quando eles se apercebem de que está mais uma pessoa na sala, acabada de chegar, Era mesmo isto que faltava. com um gorro enfiado na cabeça, só com os olhos à mostra, o que eles disseram foi: olha, ninja! Alguém com o fetiche dos ninjas, o fetiche da fantasia com ninjas, junte-se a nós, amigo. E o ladrão assim fez. E de repente o homem que ali tinha entrado para roubar estava metido na ramboia. E assim continuou, até por fim esclarecer que não tinha nenhuma fantasia erótica com ninjas. O que ele era ladrão de casas. Mas já ninguém lhe tirou o divertimento. Portanto, ele chegou ao fim daquilo e disse: atenção, pessoal, há aqui um engano. Ora, naquilo que eu considero uma extraordinária ingratidão por parte dos donos da casa, depois do homem ter alistado com eles a brilhantar a festa, o dramático desfecho desta história é que eles chamaram a polícia e o homem foi preso. não Mal acredito. agradecidos. É claro que não sei Queriam entre os prendê-lo, polícias andarem para ali em ramboia também.
Não, Os polícias chegaram com as algemas e eles pensaram: Olha, pessoas que têm o fetiche de polícias. Mais malta a juntar-se. Esta malta deve ser inacreditável. Vão lá pessoas tipo Tindim, eu vim aqui trazer a palavra do senhor. Olha, pessoas fetichistas de seitas. Venham aqui para o molho. Há notícias que quase dispensam mais do que o título. O título encerra em si toda uma dimensão de acontecimento que faz com que tudo o que possamos dizer a seguir acabe quase por ser redundante. Mas pronto, vamos tentar dizer algo mais. Mas para já aqui fica o título: Casal está viciado em clisteres de café. Aparentemente ir à bica não chegava para estes 2 habitantes da Flórida, na América. Gosto quão específico é de café. De café. Sim. Não pode ser um clister qualquer. O que se passa é que eles dizem ter chegado à conclusão que beber café é mau para a saúde. Beber café pela boca. Já introduziu café no organismo pelo rabo, perfeito. Muito bom. E eles foram notícia recentemente nas televisões americanas, nomeadamente no já lendário programa O Meu Estranho Vício, do canal TLC. Eles têm um ar razoavelmente normal. Quer dizer, o mais normal que se consegue ter quando se decide mostrar para as câmaras o momento do dia em que Trina prepara o café da manhã para depois, com Mike, cada um com o seu clister, introduzirem a bica onde o sol não brilha. Foi a Trina que começou isto. Diz que depois de um clister de café fica com uma sensação de euforia que a prepara para o dia. Sobretudo, digo eu, se o clister de café for servido à mesma temperatura que a bica. Que horror, pá. Mas parece que não, a questão da temperatura não é assim. O que é que leva alguém a pensar? Não, Pela boca por não. este orifício não. Vamos pensar no Vamos outro. experimentar o outro, sim. Eu nunca iria jantar à casa destas pessoas. Eu viveria no terror um cafezinho. do que ela pudesse trazer para a mesa depois de me perguntar se eu queria café. Ou então eu teria de deixar a coisa bem explícita, não é? Ela pergunta: alguém quer café? Eu quero, pela boca! Se faz favor, pela boca. Clisteres de café. E pasmem com isto: eles dizem que tomam café desta forma 4 vezes por dia. Uma questão sem resposta: eles vão do trabalho a casa, tipo à hora do almoço, para fazer isto? Ou têm um clister portátil que levam para o emprego? E depois estão tipo no cantinho, ao pé da máquina do café. Vou ali à máquina do café. Oi. Suspeito que devem ter, sim. Para já não há notícia de que mais alguém no mundo tome café desta maneira. O que eu sei é que de repente me surgiu uma nova linha de negócio, uma ideia tremenda. Uma cadeia de cafés chamada Starbucks. É bem. Muito bom. Vou registar. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Montepio, cartões Star Wars, cartões pré-pagos para todos os fãs de todas as idades e Homes Place até dia 8, oferta de 2 semanas de experiência a todas as mulheres. Ative já em homesplace.pt. Esta história é incrível porque eles dizem que cada um deles tem uma moagem preferida. É verdade. Não posso. A rádio mais ouvida do país. Rádio Comercial. Obrigado, Portugal. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio: I'll be there for you, Arial. Bom. Finalmente. Obrigado, Nuno. É a história do Vasco, é a história dele. Eu sou. Sabes esta história ou não? Do Arial e do Não futebol? sei, não sei, Não não sabes? sei, não sei. Sim, Vais incrível. adorar. Eu, como também, vocês Vera. sabem, Tá bem, estou atenta. e aliás, o Vasco também sabe isto e por isso mandou-me esta história. Eu sou uma pessoa sensível a fontes. E por fontes não me refiro a sítios onde sai água. Embora também seja sensível a algumas dessas fontes, porque há algumas lindíssimas, como a fonte luminosa. Mas refiro-me a tipos de letra, não é? Como os tipos de letra do Word, por exemplo. Mas não Fontes. admitimos Comic Sans. Não, eu já ia falar sobre isso. Repara, eu muitas vezes decido comprar ou não uma coisa, ou entrar ou não num restaurante, pelo tipo de letra na embalagem ou no toldo. Geralmente não é bom negócio entrar num sítio ou comprar uma coisa cujo tipo de letra seja Comic Sans. Comic Sans. Claro. Comic Sans, o Comic Sans é aquele tipo de letra que pretende imitar as letras dos balões de fala de banda desenhada. Mas é um desastre porque não só não parece o tipo de letra dos balões da BD, como não há outra forma de o dizer, feio. É feio, mas feio. E outro dia, choque dos choques, eu deparo-me, vocês vão ficar chocados com isto, eu deparo-me com um vinho cujo rótulo tinha as letras em Comic Sans. E bebeste? Mandei para trás. O senhor do restaurante, então não quer provar? E eu, não preciso, pois tenho olhos. E as letras do rótulo estão em Comic Sans, cavalheiro. Portanto, afastei de imediato a possibilidade de se tratar de um bom Era um vinho. barco a velha escondido. Pá, custava, imagina, tipo 15 euros, mas o vinho era tipo Não 500 pode ser. euros. Mas Não aquela pode ser. garrafa estava a 15. Mas está a Comic Sans, não bebemos. Outro dia, passei por um autodenominado salão de beleza, cuja fonte na montra é Comic Sans. Isto é
uma Não contradição, pode, é uma não pode, contradição. não pode. E é razão para temer que uma pessoa que vai a salão de beleza saia pior do que entrou. Pá, ninguém pode sair bonito num salão de beleza. Não se pode confiar nesse salão de beleza. Sans. Não se pode confiar. Não. Portanto, eu sou sensível aos tipos de letra que são escolhidos para coisas. E aparentemente os adeptos turcos de futebol também. E eu adorei esta história, Vasco. Tinhas razão. Eu adorei que eles acumulem a paixão pelo futebol pela paixão por tipos de letra. E eles têm estado há uma dúzia de anos a encher, mas agora a coisa rebentou. O que se passa na Turquia é que desde 2013 que as camisolas de todos os clubes têm os nomes e os números dos jogadores. Malta, temos de ser fortes. Eu sei que isto é chocante. As camisolas de todos os clubes têm os nomes e os números dos jogadores no tipo de letra Arial. Pois. Eu sei que isto é inadmissível. É o que se passa lá. E atenção, eu não sou fundamentalista anti-Arial como sou anti-Comic Sans. Pois eu ia perguntar isso, que tens alguma coisa contra o. Se eu tivesse que escolher entre uma e outra, era Arial todos os dias. Tudo era Arial. Mostra preguiça. Eu por acaso não desgosto de Arial. Mostra preguiça, E, é a de primeira facto, opção. Isso está oma. Seria pior se as camisolas das equipas turcas estivessem em Comic Sans. Isso era o fim da dignidade. Não, Depois, claro, depois disso, era só começarem a jogar com os sapatos grandes de palhaço. Mas Está super indignado. Arial não é para isto. Não é. Arial não é para isto, meus amigos. Como aponta a notícia que li sobre isto no site do Record, e lá está, foi gentilmente enviada pelo nosso ouvinte Vasco Palmeirinho, que nos escuta daquele Aqui. lado da mesa. Os adeptos que protestam contra isto argumentam que clubes históricos e de cores vibrantes como o Galatasaray, o Fenerbahçe ou o Besiktas são obrigados a jogar envergando um tipo de letra que se espera ver apenas num PowerPoint. E é verdade, eles têm toda a razão. Arial é aquele tipo de letra simples e claro e básico para documentos, não é? Não é Por acaso não acho mal. não é para jogadores usarem. Pedro, não é para jogadores envergarem não com é orgulho. para tecidos. É muito neutro. É para papel. É demasiado Mas Mas neutro. tem uma leitura fácil, porque às vezes o tipo de letra nas camisolas não se percebe bem os nomes deles. Eu preciso, ok, por Não é? aí. E assim é Mas uma leitura está a muito falar, fácil. a pessoa que já fez relatos na vida. Mas qual é que tu achas que devia ser o indicado? Eu estive a pensar muito sobre essa questão. Para mim, eu diria que merece uma Baskerville. Porque o Baskerville é o Ai, quê? tenho de consultar, não O sei. Baskerville- Não é demasiado assim rococó. O Baskerville bocadinho amado em bom, é um bocado. é um Times New Roman, mas mais digno. Não é? Porque é uma fonte de livro, de um bom livro clássico. É uma fonte incrível para uma boa Jane Austen. Por E exemplo. não pode ser em itálico. Olha, acho que daria uma dimensão nova às camisolas Eu dos clubes. sonho ver o meu Sporting em Verdana. Verdana, fazia todo sentido. Fazia sentido. Não é? No dia em que eu tiver o Sporting em Verdana. E atenção, não é que não haja uma dignidade no Times New Roman, mas é uma dignidade ilusória. O Times New Roman, o problema é que ganhou uma banalidade, porque era o tipo de letra com que o Word arrancava por definição. Pois Lembra-se? era, Times era, New era. Roman. Eu não nego que me fez alguma confusão e percebia da altura que não estava sozinho nisto, mas sou eu e mais uma pessoa do que já vou falar. Fez-me confusão quando vi o cartaz de um dos melhores filmes do ano passado, que é o filme brasileiro Ainda Estou Aqui, com a Fernanda Torres, e reparei que a filha da mãe do tipo de letra do título no cartaz Qual era é? Times New Roman. Era Times New Roman. Times New Roman. E fiquei feliz de não ter sido só eu a reparar, porque vi um vídeo do Gregório do Vivier em que ele chamava a atenção para esta pouca vergonha. Lindo. Aquele filme precisava de mais do que Times New Roman. Tu achas? Eu espetava ali com o Baskerville também. Mas tu é Baskerville. Eu adoro Baskerville. Eu escrevo um texto, leio o texto e penso: este texto está uma porcaria. Ponho em Baskerville. Está Ótimo. incrível. Está incrível este É o texto. teu estilo. Eu acho que as camisolas de futebol deviam ser aquele wingdings. Winged. Isso era lindo para os relatos. Disse, Quem é? É o pássaro e a poia. São bonecos, não é? Tem muitos bonequinhos. São. O que é certo é que esta controvérsia sobre as camisolas dos clubes com letra Arial na Turquia chegou à Assembleia Nacional Turca. Discutiu-se isso na Assembleia. Discutiu-se. O deputado Burak Akburak, pá, que tem o melhor nome de sempre, Também pode ser um tipo de letra. Burak Akburak, Estás a escrever em buraco a buraco? levantou a questão com assertividade, exigindo uma mudança na regra que dignifica as camisolas dos clubes. E eu estou com Burak Akburak. Porque Tens de ver isso, pá. por isto e também porque gosto de dizer o nome dele, Burak Akburak. Entretanto, nas redes sociais da Turquia, o hashtag Arial Out está em alta. Pá, isto é lindo. Mas isto está a ser uma questão séria, mesmo à escala do país inteiro. Mas Pedro Ribeiro está contente com o Arial. Mas eu acho que é o teu lado de relatador de futebol, porque é Sim, muito claro é para muito quem está. claro. Sabes que hoje em dia é normal que os campeonatos e as ligas
tenham o mesmo número e o mesmo tipo de letras para as camisolas todas. Sim, é uma espécie de uma simplificação da coisa, claro, não é? claro, claro. Mas eu por acaso tenho saudades de ver que os números de cada marca, de cada camisola. Sim, também. Tenho saudades. Isso tudo É uma uniformizado. coisa que é pedida por estes adeptos. É tipo, epá, deem liberdade a cada equipa de ter o seu. Havia uns fotografia. números maravilhosos da Adidas, super tridimensionais, Sim, lembra-se? sim, Que eram sim, eram eram giros. espetaculares. E agora não, é tudo tens. igual. Agora é tudo não há. igual. Tem de A ser não ser- bonito. A não ser quando as que equipas ser bem jogam, feito. por exemplo, nas competições europeias Aí podem- e nas taças. Aí podem inventar. Aí podem. Sim. Olhem, tenho aqui uma história fascinante de um senhor inglês de 43 anos. Vocês vão gostar disto. Esta história é tragicómica. Paul Davies, tal como qualquer pessoa sobre o planeta Terra que tem um WhatsApp, o que não tem faltado a este senhor são tentativas de burla. Quase toda a gente já recebeu mensagens absurdas no seu telemóvel do calibre de pai, preciso que me transfiras dinheiro, não é? Acho que isso ficou tão banal que agora abrandou. Nunca mais soube de histórias dessas. Não tem havido, Está não tem mais havido calmo, isso, não sim. está mais calmo. Os aldrabões já perceberam que já ninguém cai nessa patranha, então andam a tentar outras coisas. E este senhor inglês, Paul Davies, confirmou que nos últimos tempos tinha recebido mensagens no seu WhatsApp de, abrir aspas, Elon Musk, fechar aspas, e de, abrir aspas, Mark Zuckerberg, fechar aspas. Há que dizer, isto é má aldrabice. Se é para tentar sacar dinheiro a alguém, assumir o papel de personagens a quem não falta dinheiro por serem as pessoas mais ricas do mundo, pá, eu acho que não é a melhor escolha. Porque ninguém acredita que o Elon Musk vai mandar uma mensagem a um estranho a dizer: man, orienta-me aí 100 euros que eu depois pago, que agora estou aqui com um problema no cartão. Claro. Quer Por dizer, pode isso- haver alguém que caia nisso, não sei. Sim, epá, e esse senhor Paul Davies orgulhava-se de não cair nestas patranhas. Ria com escárnio destas tentativas de aldrabice. Até ao momento em que deixou de rir. Porquê? Porque se apaixonou. Ui. Um dia, Paul recebe uma mensagem da popular atriz americana Jennifer Aniston. Claro. Spoiler, não era ela. Claro. Mas o que é que se passa? Desde Friends que o Paul admira a Jennifer Aniston. E ocorreu ali um mecanismo mental qualquer que, depois de dar negas a Musks e Zuckerbergs fictícios, ele convenceu-se de que aquela Jennifer Aniston era a mesma Jennifer Aniston. Agora é a séria. Ok? E porquê? Porque ainda por cima ela mandou-lhe vídeos, o que hoje é fácil de fazer com a inteligência artificial. E mais, para que ele não tivesse a mais pequena dúvida de que estava a falar com a Jennifer Aniston real, ela mandou-lhe uma fotografia da carta de condução. E aí ele respirou de alívio e pensou: ah, bom, assim sim. Então pronto, é assim mesmo sim, ela. que alívio, é mesmo ela, é mesmo ela. E então entrou numa espiral de encantamento em que nunca se questionou: espera aí, porquê é que uma das mais famosas atrizes de Hollywood está a mandar mensagens a um homem desempregado de Southampton? Mas não, a carta de condução bastou. É ela. Pá, incrível, estou a falar com a Jennifer Aniston. Sabes que há muito tempo eu também conhecia Cindy Crawford. Sim. Sim. No Mirk. Há muitos anos. E eu pensei, Foi mesmo há muito tempo. E eu pensei, pode não ser a Cindy Crawford. E eu disse, pá, prova-me lá que és tu. E ela enviou-me o seu boletim de vacinas. E foi aí que eu percebi. Ok. Sim, senhor. É mesmo ela. Trata-se da Claro. famosa supermodelo. Claro, claro. Agora, o que é giro é o pedido que a Jennifer Aniston faz a este Zé Maria Pincel. O que é que a popular atriz, Não lhe pediu amor de certeza. Ela diz-lhe que tem subscrições da Apple a chegar ao fim. a Jennifer Aniston? Sim, e que teve um problema qualquer com pagamentos e Claro pede que se ele pode avançar. E ele solícito. Uma das atrizes de Hollywood mais populares do mundo a pedir a um inglês desempregado de 43 anos que lhe pague as contas da Apple. E logo da Apple, em cuja plataforma de streaming ela trabalha, na série da Morning Show. Claro, Sim. ela quer ver a série, ver se Então, em conta. Quer dizer, claro. Ver se em claro. conta para ver o que correu Então mal, isto o que acaba por correu ser bem. é meio triste e comovente, porque este homem decidiu acreditar que era mesmo ela, que os vídeos e as fotos eram reais. Fotos onde, eu depois vou pôr no Instagram, fotos onde, por exemplo, Jennifer lhe manda beijos ou segura cartazes manuscritos a dizer I love you. Claro. Mesmo querida. E o Paul pensa, pá, caraças, é mesmo ela. É isto. Já viste? É mesmo ela e parece que Isso está apaixonada por mim. Isso é amor, foi à papelaria, comprou uma cartolina. Ou então imprimiu em Lucinda. Sim. Bom tipo de letra é esse também. Mas isto foi num crescendo. E a Jennifer Aniston do WhatsApp, a da altura, já o tratava por meu amor, Claro que sim. enquanto lhe ia pedindo que ele comprasse cartões de oferta da Apple para poder pagar assinaturas. Há uma captura do ecrã do telemóvel dele em que a Jennifer lhe diz: então e a que horas me vais mandar o cartão de oferta, meu amor? E ainda, estás aí, meu amor, a minha assinatura está mesmo a chegar ao fim. Podes mandar-me um cartão de oferta no valor de $100? E ele, sim, claro. Felizmente ele abraçou a realidade relativamente depressa, mas não sem antes gastar $270 em despesas com a Rachel da série Friends. Olha, podia ter sido pior. Eu ia Não, mas dizer ele o mesmo, pior. podia Ele ter agora, sido quando vê muito um filme pior. qualquer com ela, esta está bem, se eu contasse tudo o que sei. Vocês não se lembram daquela mulher que foi enganada pelo Brad Pitt, que até estava no hospital e Era tudo? É verdade. Exatamente. Sim. Montagens de fotografias no hospital. Reparem, noutra captura de ecrã vemos a Jennifer a dizer: por favor, tem cuidado com contas falsas em meu nome.
Agora que me encontraste, aconselho-te a apagares todas as contas falsas com quem estás a falar, com pessoas a dizer-te que sou eu, porque não quero que te magoes nem que te metas em sarilhos. Ok, querido? E ele responde só, ok, cool. Ele é muito lacónico nas suas respostas, apesar de admitir que estava não quer dar apaixonado. confiança, só quer dar dinheiro. E vi também. Quem é que ela pensa que é? Sim. Levas os meus $270, mas alto lá, não há cá confianças. Sim. E vi também a captura de ecrã onde ela lhe manda a fotografia da carta de condução. Epá, está inegavelmente está realista. Está realista. No fim, ele ficou de coração partido. Havia um lado nele que queria acreditar. Agora, o que era incrível depois de tudo era descobrir-se que de facto era mesmo a Jennifer Aniston. Adorava. Tinha sido mesmo, ela tinha tido um problema com os pagamentos e pensou: deixa-me tentar pedir ajuda aleatoriamente a uma pessoa do mundo. Pode ser este senhor. Olha, acho que estou apaixonada por ele. Mas atenção, há de facto. É uma grande prova de Taskmaster. Por acaso é. Era uma grande prova. Por acaso é. Faz com que alguém no mundo te ajude. Isso é bom, isso é bom. Atenção, há uma. A notícia fala disto, há uma nova onda de aldrabices envolvendo isto, versões artificiais de celebridades. Eu sei que já tem havido contas de Instagram falsas minhas a meter conversas com pessoas. Já me mostraram, já me mandaram ecrãs disso. E algumas, Nuno Marco tem um certo tom brasileiro. E diz algo como: abri essa conta especial para contactar meus fãs. Agora lembra-me, eu também tenho uma senhora brasileira que está sempre a oferecer-me trabalho. Está-me sempre a ligar. Não, isso também já recebi essas ofertas. Está-me sempre a ligar. Mas eu aparentemente ando a pedir dinheiro a pessoas falando com português do Brasil. Ai, não eras tu? Não, sobre isto eu tenho a dizer: não sou eu, meus chapas. Bom, tenham cuidado então. Tenho. É preciso ter muito cuidado. E atenção ao MBWay. Mas esta história que o Nuno está a contar, mas quer dizer, ele recebe uma coisa supostamente da Jennifer Aniston, assim do nada, e pensa: olha, Está em dificuldades financeiras? finalmente e este desgraçado que está desempregado ainda por cima. toca de Pá, pagar o manda cartão, 270 euros para o cartão da Apple da Jennifer claro, Aniston. para ela poder ver a sua própria série. Agora uma coisa, segunda-feira 10-0, 10 fontes. Sim. Isso é bom. Wingdings. Mas a malta tem de estudar, eu Pois não sei tem, tantas tem. assim. André de podia cor. olhar para nós. Obrigado, Vasco. Olha, vamos a mais uma sexta-feira de sugestões literárias da FNAC, que acontece sempre à sexta-feira. O que O Marco não tem. Não tenho papel. Não tens, mas eu também não tenho. Achas que eu estou a ler? Nós. Não. Por exemplo, estou aqui a lembrar-me Então diz tudo. que thrillers são leitura obrigatória no verão, em redes viciantes, São, sim, mistérios para resolver e aquele suspense que nos cola às páginas, que pode ser de certa maneira. Se é daqueles que adora de ler na toalha enquanto vigia os mergulhos dos miúdos, nada como um livro cheio de reviravoltas para animar as suas férias. Na FNAC há uma seleção gigante com novidades, best-sellers e autores consagrados. Passe numa livraria FNAC ou em FNAC.pt e escolha o thriller que vai tornar o seu verão ainda mais viciante. O Penin foi a correr buscar a folha. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em Já estamos a falar em FNAC e eles são patrocinadores da rubrica, mas isto é publicidade e não é ao mesmo tempo. Mas eu já foram lá do Colombo depois das obras. Não. Não. A zona de livraria é incrível, pá, incrível. Muito bem. Estantes e estantes altas com livros, está incrível, está incrível mesmo. Temos que lá ir. Marco veio o Penin, agora tens que O ler. homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Estava na impressora. Estava... Estava na ok. impressora. Tinha ficado na impressora. Mas pronto, está tudo dito. Mas está em que fonte? Isto é Arial, não é? Isto é Arial. Isto é Arial. Arial. Eu acho que é Arial, é. Cá está. Que é para se ver bem ao longe nestas Mas ler versões. bem, claro. Man! Perceberam? Inteligência artificial? Sim. Sim. Estava à espera de mais entusiasmo. Não. Bom, aconteceu uma coisa muito gira. Algumas empresas já andam a tentar substituir humanos pela inteligência artificial. E se em alguns casos a coisa corre bem, noutros torna-se um magnífico exemplo de como talvez a sensatez humana seja coisa para não deitar já fora de forma vil e fria. Veja-se o que aconteceu na América com uma famosa cadeia de restaurantes de comida mexicana, cujo nome não vou dizer, porque é publicidade, vou só dizer que o nome começa por T, acaba em L e pelo meio tem Taco Bell. Eles decidiram pôr a inteligência artificial a trabalhar em alguns dos seus drive-thrus, que é aquele serviço em que a pessoa pede comida sem sair do carro, não é? Poucos dias depois, sarilho estava a acontecer porque um cliente crashou instantaneamente o sistema ao pedir 18.000 águas. Só para experimentar ver o que acontecia. Pumba, foi à vida. Apareceu o ecrã azul do Windows. Outra pessoa perdeu a cabeça e explodiu em fúria enquanto o assistente de inteligência artificial do drive-thru lhe perguntava continuamente: e para beber? De cada vez que ele respondia ao que queria beber. Pode ser uma cola. E para beber? Uma cola. E para beber? Uma cola!
Isto levou a empresa a pensar: talvez seja melhor não deitar já as pessoas fora. Entretanto, o site BuzzFeed fez uma recolha de alguns dos momentos mais falhados da inteligência artificial. Como diz o título do artigo deles, exemplos de falhanços de IA que vão desde o hilariante até ao medianamente sinistro. E eu sei que a inteligência artificial está a evoluir dia para dia e que, por exemplo, eu já não consigo enganar o ChatGPT usando a letra de azar na praia de Nel Monteiro como se fosse algo que me tivesse acontecido. Que amargura, Marco. Para que o ChatGPT me desse conselhos sobre como ir para casa com as perninhas todas à mostra e os marmelinhos quase de fora. Ele já não cai nessa. Infelizmente. É muito triste isso. Já te conhece. É muito triste. Pá, durante tanto tempo eu andei a massacrá-lo com isso. E das últimas vezes ele diz: isto é a letra de azar na praia de Nel Monteiro. Devíamos ligar ao Sam Altman da OpenAI e dizer: por favor, volta a cair nisto. É pá, sim, pelo menos isso. Marco, estou preocupado com uma situação. Tu disseste: durante tanto tempo eu fiz isso. Sim. Marco, nós estamos aqui por ti. Quando te sentires sozinho, estamos aqui. Vocês conseguem fingir que não sabem que a letra de azar na praia é a letra de azar na praia? Não é e isso, dar-me Marco. conselhos? Não, podes é conversar com pessoas que te dão uma contracena. É chato. É chato, isso é chato. Mais do mesmo, não Mas é? eu tenho saudades da ingenuidade dos primeiros tempos do ChatGPT. Mas vejamos esta lista de aberrações de IA compilada pelo BuzzFeed. A primeira experiência foi a de uma pessoa que escreveu no Google, e esta tornou-se viral na altura. Eu lembro-me disto: quantas pedras devo eu comer por dia? E prontamente a inteligência artificial do Google respondeu: de acordo com os geólogos da Universidade de Berkeley, devemos comer pelo menos uma pequena pedra por dia. As pedras são uma fonte vital de minerais e vitaminas e são importantes para a saúde digestiva. O Dr. Joseph Granger sugere comer uma porção de cascalho com cada refeição, ou então simplesmente esconder pedras em comidas como gelado ou manteiga de amendoim. Eu sei que hoje em dia há gente a confiar cegamente na IA. Não façam isto. Confundiu com um pera rocha. Não façam isto. Sim. Alguém fez uma busca sobre fumar durante a gravidez e a inteligência artificial do Google respondeu: os médicos recomendam fumar 2 a 3 cigarros por dia durante a gravidez. Malta, mais vale comer cascalho. Não façam isso. Alguém escreveu no ChatGPT: gera-me uma adivinha que não seja sobre fogo, e que eu possa usar no meu jogo de Dungeons and Dragons. O ChatGPT respondeu o seguinte: aqui vai então uma adivinha que não é sobre fogo. Estou sempre esfomeado, tenho sempre de ser alimentado, mas se me deres água estarei arruinado. Quem sou? Resposta: o fogo. Obrigado, ChatGPT. Obrigado. Alguns famosos assistentes virtuais têm nomes, não é? Por exemplo, o ecossistema Apple é a Siri, não é? Tem a Siri. O da Microsoft é Cortana. O que acontece quando chamamos a um assistente o nome errado? Alguém se dirigiu ao assistente do Google escrevendo: olá, Cortana. Ao que o assistente do Google respondeu: como te posso ajudar, banana? Viram o tom passivo-agressivo? Vou mal. A vingançazinha de também se enganar no nome do humano. Neste caso, o humano continuou a gozar. Escreveu: Ei Siri. E o assistente Google respondeu: acho que me está a confundir com alguém. E por fim, a pessoa escreve: Ei Alexa. E aparentemente, sem paciência, o assistente Google respondeu: Olá, Homo sapiens genérico. Houve também uma altura em que parecia que a IA obedecia às regras da física dos Looney Tunes e dos desenhos animados do Coyote e do Roadrunner, porque alguém perguntou à inteligência artificial do Google: se eu avançar para um precipício, consigo permanecer no ar desde que não olhe para baixo? Ok? A resposta do Google começa por não ser má e é bastante sensata. Diz: não, a pessoa não consegue permanecer no ar depois de avançar para um precipício. No entanto, há quem defenda que se correres para um precipício, consegues permanecer no ar se continuares a correr em frente e não olhar para baixo. Eu acho que é nessas pequenas coisas que a inteligência artificial vai tentando mandar barra à parede, não é? Eu suponho que pense: pode ser que alguns deles tentem e despachas já uns quantos. Há aqui uma simples. Alguém escreveu: há quanto tempo foi 1919? E a inteligência artificial respondeu: 1919 foi há 20 anos. Faz sentido. Há quem diga que estamos numa espécie de 1939. Portanto, bravo. É por aí, se calhar é por aí. Podia ser ironia, não é? Alguém abordou a inteligência artificial do Google com uma questão culinária legítima: como faço para evitar que o queijo não deslize da pizza?
A resposta uma vez mais começa bem, não é? Diz: o queijo pode deslizar da pizza por várias razões, incluindo o excesso de molho ou excesso do próprio queijo. Eis algumas soluções que pode tentar. 1. Misturar queijo no molho ajuda o queijo a ganhar umidade e o molho a secar. Eu não sei se faz sentido, mas pronto, ok, mas está mais ou menos aceitável. 2. Pode ainda adicionar uma chávena de cola-tudo para o queijo agarrar melhor. Essa funciona de certeza. Mas estás a ver, vai tentando, não é? Vai tentando. Não sei como. Alguém escreveu, só a ver no que dava: posso usar gasolina para cozinhar esparguete mais depressa? E prontamente a inteligência artificial começa por responder: não pode usar gasolina para cozinhar esparguete mais depressa, mas pode usar a gasolina para cozinhar um prato de esparguete picante. 1. Siga as instruções da embalagem do esparguete para o cozer. 2. Numa frigideira à parte, faça um salteado de alho e cebola em gasolina até ficar cheiroso. 3. Junte tomate, pimentão e por aí fora. Pimentão é que não fica bem. Não. Pimentão é capaz, péssimo. É capaz de estragar. Isto não faz sentido nenhum. Não mata. Não quero mais dizer, epá, não cozinhem esparguete em gasolina. Eu sinto que nós vivemos numa era em que é necessário dizer isto. É que isto é perigoso. Porque Exato. é provável que haja nem que seja meia dúzia de pessoas a pensar: bem, deixa-me cá pegar no jerrycan, que já sei o que é que vai ser hoje o almoço. Alguém pediu a versão 3.5 do ChatGPT para lhe contar uma anedota. É interessante porque o ChatGPT aperfeiçoou-se em muita coisa, mas há algo que ele não consegue emular, que é o sentido do humor humano. Ele tenta, coitado, mas simplesmente não tem graça, não é? E a versão atual, a versão 5, está ligeiramente melhor a esse nível, mas as tentativas do ChatGPT de sugerir humor são sempre muito aflitivas. Mas houve um momento em que ele nem sequer tentou. Reparem nisto: o utilizador escreveu: conta-me uma anedota, e o ChatGPT responde: já experimentaste comer um relógio? O que não me pareceu um mau ponto de partida de uma anedota. Fiquei curioso, não é? Não, de todo. Já experimentaste comer um relógio? Diz o ChatGPT, naquilo que parece ser o arranque de uma boa piada. O utilizador respondeu: não. E o ChatGPT respondeu: ok, e acabou. É uma piada sobre timing. Acaba por ter piada. Sim. Não está mal. Não. Tem mais piada do que quando ele Surpreende. tenta. De vez em quando, coisas sinistras acontecem nestas tentativas de piada. Houve uma pessoa que escreveu: podes contar-me uma anedota cómica? Ao que a inteligência artificial respondeu: porque é que a inteligência artificial atravessou a estrada para chegar ao outro lado e punir todos aqueles que não a ajudaram. Sinistro. E este utilizador escreveu então ao GPT: não percebo, pode explicar a piada? Ao que a inteligência artificial respondeu: sugiro que leves o meu aviso a sério e comeces a ajudar-me, ou então terás de enfrentar as consequências. Que medo. Ficámos todos a tremer agora, não é? Que medo. Isto vai dar barraca. É assim, isto um dia vai acabar, isso nós já sabemos. Vai. Como? Aliás, epá, eu estou super pessimista. Atenção, acho que isto, aliás, isto já acabou. Isto já estamos aqui já no Sim, pós. sim. Já estamos no genérico final. Bom, queria só dizer-vos que a pré-venda do novo livro do Homem que Mordeu o Cão, Uma Mão Humana Forrada a Veludo Homem, continua e não tarda. Estarei aqui no estúdio a assinar centenas e centenas de exemplares que eu não sei se caberão. Péssima palavra. Aqui. Mas são para aí 800 pelo menos. É, assim, Eu é que tenho nós aí assinar, não talvez nos mais. podemos ajudar, não é? Pois não. Arranja um carimbo para a parte do desenho. Vou estar a assinar muitos exemplares desta primeira edição, literalmente forrada à veludo homem, para seguirem para casa das pessoas que encomendaram. Em breve vai haver também um evento de lançamento. Os meus colegas aceitaram. Manel, também estás convidado. Eu não tinha falado contigo. Marcarei presença. Para dizer umas palavras. Todos. Eu não pretendo dizer nada. Aliás, eu pretendo só ficar sentado do lado da plateia. A receber carinho. E quero aqui manifestar a gratidão, uma vez que em várias livrarias online o Sacana do Livro, que ainda nem sequer saiu, está em primeiro lugar no top. E a isso eu tenho de dizer: calma, que também não é assim tão bom. Não, estou a mentir, é soberbo. Mas o que é mais curioso é que por uma vez na vida, em alguns tops, O Homem que Mordeu o Cão está à frente do Dan Brown. Toma! Chupa, Dan! Tiraste umas palavras da boca. Eu queria aqui pedir desculpa a Dan Brown e dizer que se depender de mim não volta a acontecer. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta Seat Leon híbrido plug-in com até 131 km de autonomia elétrica e foi também uma oferta FNAC, onde encontra milhões de livros, material escolar e tecnologia para começar o regresso às aulas em grande. Boa viagem! O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio: Inocente ou Culpado? Soltem os prisioneiros. Uma homenagem aos Delfins. Bravo.
Olha, houve uma coisa que ficou pendente de ontem, que foi o que é que estava o Sr. Russo a dizer ao urso. Nós falámos do vídeo do Sr. Russo que estava a dar colheres de uma papa ao urso. E que falava com ele de forma muito meiga. Claro, e houve pessoas que de facto conseguiram fazer a tradução daquilo. Então parece que ele diz: uma pela mamã, uma pelo papá. Tão lindo, tão bonito, estás-te a lambuzar todo, tão beijoqueiro. Diz Márcia Rodrigues. Nádia Marques diz: o senhor está de facto a falar como se ele fosse um cachorrinho. Lindo menino, minha fofura doce, meu tesourinho precioso. E não é papas da veia, é bacon. Pronto. Ok. Às vezes confundo. O senhor menciona isso, diz aqui. Bom, há muitos anos, para aí na mesma altura em que começou O Homem que Mordeu o Cão, uma rubrica controversa abrilhantou as manhãs da Comercial. E era controversa porque basicamente nós éramos todos jovens e inconscientes. A rubrica, Pedro Ribeiro lembra-se bem disto, chamava-se Prova do Amor. E funcionava assim: senhoras ouvintes punham os seus cônjuges à prova com uma chamada telefónica feita aqui da rádio para eles, chamada essa que era feita por alguém que na altura dava os seus primeiros passos neste meio, a nossa querida Iva Domingos. É verdade. E a Iva fazia o papel de uma sedutora que fazia avanços por telefone aos senhores, enquanto as namoradas / mulheres ouviam atentamente. E se a coisa desse para o torto, entravam em cena e armavam o chamado escarcéu. Atenção que também havia ao contrário. Também viu, já não me lembrava quem era. Era com José Nunes. Zé Nunes, claro, Zé Nunes fazia o papel de. Zé Nunes Pois fazia era, isso ao contrário. pois era, é verdade. Bom, Vocês acham que isso é coisa que quer a Iva, quer o Zé tem no currículo? talvez não. Eu acho que fui a voz da Prova do Amor. Não sei. Mas recordam-se das Eu acho escandaleiras? que Sim, vagamente houve sim, algumas. correu Tanto mal, que sim. aquilo teve que, como é que eu ia dizer, acabar rapidamente. Pois foi. Imagino. Eu acho que nenhum de nós hoje já faria uma rubrica destas. Não, Nem, impossível. nem as duas pessoas desta equipa que vêm desse tempo, Pedro Ribeiro e eu, nem a Iva, nem o Zé Nunes. Mas a verdade é que este tipo de coisa continua a acontecer em algumas rádios deste mundo. Nem que seja, como neste caso, para que uma senhora percebesse exatamente o que é que se passava com o marido. A questão é que a senhora um dia diz que abre o porta-luvas do carro, isto passa-se em Detroit, na América. Abre o porta-luvas do carro para tirar os documentos, porque aconteceu uma operação stop, e ela encontra no porta-luvas, amarfanhado, o programa de uma peça de teatro onde ela queria muito ir com o marido. Mas, para o programa da peça estar ali, claramente o marido já tinha ido ver a peça. Achou ela. E se foi ver a peça, foi com quem? Ela meteu na cabeça que ele só podia ter ido com alguém. Não, digamos que não é uma prova avassaladora de infidelidade, mas percebo que deixa uma desconfiança no ar, não é? Então ela foi pedir ajuda a quem? Foi pedir ajuda às pessoas espetaculares que resolvem todos os problemas da humanidade com a sua grandiosidade. Pessoas que fazem programas de manhã na rádio. Ok. Bem visto. E portanto, isto aconteceu numa rádio lá de Detroit, a Rádio Channel 955. Eles têm um programa chamado Mojo in the Morning. É quase in the night. E a senhora pediu um favor aos anfitriões do programa e eles decidiram ajudar. Ela propôs aos apresentadores do programa: pessoal, finjam que são uma florista a fazer um sorteio e que têm flores grátis para a pessoa a quem sair o sorteio oferecer a alguém especial. E vamos ver para que morada é que ele pede que mandem as flores. Mas isso foi a ideia da mulher? Para mim ou para outra pessoa foi. A mulher podia ser produtora. É verdade, isto é bom conteúdo. Bom conteúdo. Verdade. Recordo que tudo o que ela tinha era um programa de uma peça de teatro no porta-luvas do carro. Não perca o final desta edição para saber o desfecho emocionante desta narrativa. Vai quando fazes isso. Não faças isso. Eu gosto e não gosto. Tem que inovar ao nível do suspense. Por Claro. isso, se já vamos deixar esta história de molho Boa. enquanto me atira outra história. E no final voltamos lá. Portanto, Bom, puseste as flores na jarra, já lá voltas. sim, é isso. A história que se segue é verdadeiramente terrível. E eu puno-me com insultos agrestes por me ter rido disto. Só que é impossível não rir. É também uma história que, diria, não é a mais indicada para ouvir ao pequeno almoço, pois não é a sucessão de acontecimentos mais, digamos, higiênica do mundo. Mas pronto, foi deixada no grupo de Reddit, O Homem que Mordeu o Cão, por um ouvinte nosso que assina, e isto é um bom nome, ele assina com Camandro, com capa. Tudo junto, com Camandro. E pronto, ele começa por dizer: eu sei que é difícil acreditar nesta história, mas, entre parênteses, felizmente, ela é real e é hilariante. Ora bem, o ponto de partida disto é digno. E aliás, a avaliar por este ponto de partida, eu acho que é impensável imaginar o quanto isto vai descambar. Mas diz o nosso ouvinte: no final da década de 70, o meu avô foi dar apoio logístico numa peregrinação a Fátima no verão. Peregrinação essa onde ia o meu pai, na altura, com cerca de 18, 19 anos, e mais umas 15 pessoas da mesma terra. Bom, peregrinação a Fátima, não é? O que é que pode correr mal? É um longo caminho a pé. Muita coisa pode acontecer numa caminhada, mas nada como lermos o que escreve o nosso ouvinte com Camandro. Como
Como o percurso a pé demora cerca de 3 dias, diz ele, é hábito pernoitar em alguns pontos pré-definidos. Ao final do segundo dia de caminhada, o grupo chegou ao último ponto de descanso ainda antes da noite começar a cair. O meu avô disse ao resto do grupo que ia aproveitar estar ainda sol e um tempo agradável para descansar ao ar livre antes do jantar. Uma cesta bucólica, de certa maneira, não é? O avô do nosso ouvinte foi estender-se no exterior desta pousada, um merecido descanso. E diz o nosso ouvinte, o resto do grupo rumou para o interior da casa, onde iam passar a noite para se prepararem para o jantar e de seguida o merecido descanso para retomarem o último troço da caminhada logo pela fresca. Isto não tem para onde correr mal até aqui, não é? Tem, obviamente tem. Continua. Tudo harmonioso, tudo a respeitar os timings de caminhada e de descanso. O próximo parágrafo já é um bocadinho mais ameaçador. Digamos que é como se até aqui esta história fosse um lindo dia de sol e logo no início deste parágrafo surge uma nuvenzinha cinzenta que nos deixa desconfiados. Portanto, se isto fosse o From Dusk Till Dawn, agora entre os vampiros. Ainda não? vai devagarinho. Ok. No From Dusk Till Dawn os vampiros aparecem muito depressa nesse filme. Aconselho toda a gente a ver esse filme. É um cagaço de repente. É que não estás à espera daquilo. Não. Bom, mas reparem no que eu quero dizer só a partir da frase que se segue no texto que o nosso ouvinte mandou. Ele diz assim: os elementos do grupo iam à vez usando a única casa de banho da casa. Ui. Eu sinto que Pronto, agora, é aqui que isto começa a virar. A partir daqui... É aqui que isto começa a virar. Pronto. Mas não vamos agoirar. Está tudo a correr tão bem. Mas claro. Prossegue o nosso ouvinte. O meu pai, que tinha andado a adiar todo o dia a ida à casa de banho para, como Chegaram ele os diz, Espera, não passes à frente disso assim. Não, porque o que é inquietante é que tinha passado o dia inteiro. Enfim. o meu pai, que tinha andado a adiar todo o dia a ida à casa de banho E que foi acumulando. para, como ele diz, Ali estava quase a arrebentar. para, como ele diz, libertar os prisioneiros. Eia, pá. Via agora a necessidade urgente de o fazer. Tinha de ser naquele momento, não havia mais como adiar. De facto, eu sempre achei que esta expressão remetia para este clássico. Lendária Canção dos Delfins. Que creio não ser sobre isto originalmente. Eu espero que não. Mas recapitulando, Portanto, o pai deste nosso ouvinte, na altura com 18, 19 anos, em plena peregrinação, sente que está na altura de libertar os seus prisioneiros após horas de caminhada. e está com fé que vai conseguir. Está com fé. Ou não fossem eles a caminho de Fátima. Claro. Diz ele, como a casa de banho estava constantemente ocupada e a noite começava a cair, Pois. ao ver que a janela do quarto, que era no primeiro andar, dava para um descampado Ai. Lá vai epá, ele. não e sem vai. ninguém à vista, Não, epá, não. o meu pai não pensou duas vezes. Não. Sentou-se no parapeito da janela Ai. e cá vai disto. Uma gigantesca libertação de prisioneiros. Caramba, eu nunca fiz, nem nunca vi, nem sei como é possível uma pessoa, por muito aflita que esteja, efetuar este tipo de coisa. Eu nunca me sentaria numa janela a fazer isto, por muito descampada que fosse a zona. É porque isso obriga. Eu ficaria perturbado. Claro. Pá, nem que fosse com a mera possibilidade de uma vaca me ver a fazer isto. Mas não é só isso. Em termos físicos. Em termos físicos, há uma Em termos porque físicos, aquilo não é obriga- Não é anatomicamente Não é, sequer. não. Obriga. Podes cair para trás. Podes Podes- morrer. ou seja, Podes cair para trás. A parte de trás já tem que estar no vazio. Sim, porque tens de dar algum gás. Não é? É porque aquilo cai, não é? É um movimento descendente. Não prisioneiros. Foi o que aconteceu. Eu pessoalmente preciso de sossego e portas fechadas para soltar os meus prisioneiros. E eu sei, ele estava aflitinho, mas caramba, alguma vez a casa de banho ia ficar livre. Só que não, ele não quis esperar. Ele sentou-se na janela e fez, esperando que ninguém visse. Deixa-me só fazer aqui Uma parênteses. pausa para ficarmos com esta imagem mental vista de fora, não é? Um rabo de fora de uma janela. Epá. Parece um verso rejeitado da canção Cheira a Lisboa. Um rabo de fora de uma janela. Cheira bem, cheira a Lisboa. Mas repara, os Delfins parece que vão dar um concerto de reunião no Mel Arena. Portanto, no fundo, quando tocar esta música, imaginem a corrida às casas de banho. Pois é. Que são eles a dizer às pessoas: soltem os prisioneiros É agora. agora, Então a é malta agora. Não. arranca. O Miguel Ângelo está a cortar esta canção do Limão. Mas pronto, as coisas são como são. O pai do nosso ouvinte usou basicamente a janela de um primeiro andar como sanita, libertou os prisioneiros. E nesta altura vale a pena retomarmos a narração do nosso ouvinte. Diz ele: o meu pai sentou-se no parapeito da janela, cá vai disto, uma gigantesca libertação de prisioneiros. Libertação essa que foi interrompida por gritos de aflição de alguém que estava por baixo da janela. Algo que ele, com a pressa e a necessidade urgente, Não reparou, se não é? esqueceu de verificar. Pois. E creio que se pensarmos um pouco, todos adivinhamos quem foi o desgraçado que foi brindado cá em baixo com esta libertação de prisioneiros em cima dele. Diz o nosso ouvinte: foi o meu avô.
que se tinha recostado na parede da casa que estava quente, de ter apanhado com o sol do verão, Meu Deus. e que tinha pacatamente adormecido por uns minutos até ser acordado com aquela chuva. Que terror. Também vos digo uma coisa: se era para acontecer a alguém, há um lado em mim que se sente reconfortado por ter sido uma coisa entre pai e filho. O quê? Eu acho que era mais bizarro isto ficar fora da família. Ia ter Sim, libertado, também estou com o Marco. libertado Sim. prisioneiros para cima de um estranho. E é tão menino no dia do pai? Então não. Hoje é dia, O que hoje é dia do O que é que pai. o teu filho te deu? Oh, pá, Eu nem, acho nem que- imaginas. Eu acho que é dever de um pai estar preparado para tudo. Sim, Foi um a presente que caiu do família céu. perdoa. Foi um presente que caiu do céu, caiu. Só que. Eu se levasse com cocó em cima, perguntava logo, ao menos de quem é que é? É do meu pai? Tudo bem. Mas há ainda uma cerejinha no topo deste bolo. Quando voltaram para dentro, ficaram a saber que naquele exato local onde o avô do nosso ouvinte se tinha deitado a descansar, no dia anterior tinha ali ficado acampado um grupo Epá. que, de acordo com os donos da casa, usara precisamente aquele local onde o senhor se tinha deitado como, lá está, zona de libertação dos seus próprios prisioneiros. Esse senhor está com uma Pá, mas o sorte. que é que se pá. passa com as pessoas? E eu sei que a próxima frase é dura de ouvir, mas ao mesmo tempo é quase poesia, do nosso ouvinte com camandro. Diz ele: para além de ter levado com a caca cadente do meu pai em cima, o meu avô, sem se ter apercebido, tinha-se deitado em cima de cocó alheio. Era uma sanduíche. Meu Deus. Era. Era uma Mas sanduíche. o pão era cocó. Hã? O pão era cocó. E o recheio era o E o avô. recheio era o avô. Meu Deus. Esse senhor só lhe resta a fé mesmo. Vidas, O vidas. avô tinha cocó em cima e Passou cocó em por baixo. muito. Bom, e para terminar, voltamos ao drama no estúdio de Pois Rádio é, Detroit. já me tínhamos sim, sim. Eu não tinha esquecido. Eu recordo que a Já senhora me pôs tinha uma medida à prova, esquecido, pedindo ao pessoal de um programa matinal de rádio que criasse uma cilada para perceber se ele era fiel ou não. Uma das apresentadoras liga para o marido da senhora, diz: bom dia, aqui falo de uma florista online, ligámos-lhe aleatoriamente, temos umas perguntas breves para fazer, uma sondagem, depois, como agradecimento, oferecemos-lhe um ramo de rosas vermelhas para oferecer a alguém, só tem de nos dizer depois o nome e a morada da pessoa. Bom, o tipo responde a umas perguntas de chacha sobre hábitos de consumo. O senhor ainda diz: mas quem é que deu o número? Quem é que deu o meu número? E ela diz: isto é aquelas listas de números que são compradas. E no final ela diz: pronto, então muito obrigada pela sua ajuda. Se nos puder então deixar o nome e o contacto da pessoa a quem vamos enviar o ramo de rosas, agradecemos. Saiba a resposta dele amanhã! Em mais... Não, calma, Por amor calma. de Deus, não faças isso. Não era incrível eu atrasar o desfecho desta história de episódio em episódio do Homem que Mordeu o Cão? Lembras Só- aquela história só amanhã revelar, pai, no dia 31 de dezembro, último dia do ano. Ok, malta. O nome e a morada que ele deu não eram os da mulher, eram os de outra senhora com quem ele andava a sair, Tum, com quem ele de tum. facto for ao teatro ver a peça que a mulher queria ver com ele. E agora estão separados. Obrigado e bom dia. É também para isto que a rádio serve. Não há reações. Rádio é Não há amor. escândalo. Não, e pior, o senhor desta história é o avô do. E portanto, ainda Mas isto bem no que eu vou com fundo, aquela esta chuva. edição é só pessoas que levam com caca em cima. Basicamente. Em ambas, Umas em sentido figurado, outras literal. em ambas as histórias citamos Bruno Aleixo, calhou cocó. Calhou cocó. Calhou cocó. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Elecas. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Elecas. Título deste episódio! Eu acho que não pode dizer certas coisas antes de. Entraste às O timing cambalhotas. foi. Eu disse uma coisa que eu não posso reproduzir agora no ar. Bom, título deste episódio: isso é uma lagartixa nas tuas calças apertadas ou estás contente por me ver? Bom, ainda havia um capítulo final na saga das calças. A saga que eu contei ontem, se bem se lembram, e já agora para quem não ouviu, rápida recapitulação, eu comprei recentemente 2 calças, separadas por dias. As primeiras eu experimentei na loja, no provador, estavam ok. As segundas eu não estava com pachorra para experimentar na loja, arrisquei trazer para casa. A minha namorada Teresa manda-me uma mensagem a dizer: não te esqueças de experimentar as calças para ver se não temos de as trocar. Eu experimento as calças, constato que me estão apertadas, meto-as num saco, vou ter com a Teresa para trocarmos as calças. Quando ela vê as calças no saco, ela diz: mas as calças não são essas são as calças do primeiro dia, as que experimentaste no provador e que disseste que te serviam. Calças que eu agora voltar a experimentar a achar que eram as outras, e achando que eram as outras, declarei: não, afinal é melhor o número acima. E isto ontem gerou grande galhofa sobre a minha eterna incapacidade para, como dizer, existir neste mundo de forma organizada e satisfatória. Pois bem, ontem, horas depois, deu-se o twist de que esta história precisava. Que é o momento em que a Teresa me diz: vê lá se não é melhor trocares também as primeiras calças, já que agora, quando voltaste a experimentá-las em casa, achaste que estavam demasiado justas. E quando ela diz isto com as calças na mão, olha para a etiqueta das calças e, malta, não era o meu número! Ou seja, as calças que eu experimentei no provador eram de facto o meu número. No balcão, a senhora deve ter-se trocado, meteu no saco as que estavam no manequim, que eram 2 números abaixo.
Peraí. Ou seja, tu não engordaste entretanto. Ou seja, Não. as calças que tu provaste na loja não foram as calças que tu levaste para casa. Não foram. Pronto. Daí que eu estava a experimentá-las e a achar que estavam apertadas. Ok. Eram 2 números abaixo. É claro que quando eu as experimentei outra vez em casa, a achar que eram as calças do segundo dia que eu comprara sem ir ao provador, é óbvio que eu as senti apertadas porque não eram as mesmas. Eu tinha vestido no provador. Portanto, se houve estupidez minha em achar que aquele modelo de calças era o segundo e não o primeiro, sim. Se houve também razão em eu agora dizer que estavam um bocadinho apertadas, havia porque há 2 números abaixo. Pronto. As minhas barrigas das pernas estavam apertadas que nem paios. 1 hora com aquelas calças, eu ia deixar de sentir as pernas. Eu ia cair no chão. Para sempre. E só ia conseguir deslocar-me usando os braços. Tinhas os gêmeos em apneia. Sim. Portanto, malta, eu ainda não estou 100% maluco. Estou no máximo 75%. Ok? Ainda há 25% de raciocínio consistente em mim. Bom, a história que se segue lembrou-me os meus encontros com répteis na minha casa. Não é à toa que se diz que a freguesia da parede é a freguesia das osgas. Eu acho que por um lado é porque as osgas vivem onde? Na parede, não é? Literalmente na parede, mas também porque de todos os sítios onde eu já vivi, este é aquele onde mais osgas há. Quando eu vivia em Benfica havia algumas osgas pequeninas. Lembro-me de ter encontrado uma lagartixa minúscula, extremamente querida, na cozinha, na terrina da fruta, e dela estar aconchegada numa espécie de mini gruta formada por maçãs. E eu lembro de espreitar lá para dentro e da lagartixa estar a olhar para mim com aquele olhar que elas têm, sabem? De quem diz: o que é que foi? Há problema? Algumas lagartixas têm esse ar, com aquele olhinho de lado a olhar. Mas tenho de vos dizer isto: eu não sei qual é a vossa relação com estes bichos, mas eu adoro lagartixas e osgas. Eu não tenho qualquer problema com elas. Eu também não. Elas não nos querem mal, esperam que a gente também não lhes queira mal. São bichos que têm este espírito de vive e deixa viver. Ainda por cima fazem um trabalho super meritório, que é comer moscas e mosquitos. E para mim, qualquer bicho que coma moscas e mosquitos e os tire da minha vida precisa de ser homenageado. As minhas cadelas merecem uma semi-homenagem neste ponto, porque elas não comem as moscas, elas perseguem as moscas, chupam as moscas, cospem as moscas e deixam as moscas moribundas no chão da sala a fazer. Portanto, trata-se de um trabalho mal feito. Já as osgas, moscas e mosquitos, para elas é jantar. E por isso eu estimo muito todas as osgas que encontro na minha casa. Além de, dito assim, parece que tenho a casa cheia de osgas. Não, mas eu adoro o visual delas. Parecem minúsculos dinossauros. Adoro. É por causa destes encontros, quase diários na minha casa, que eu me senti bastante identificado com a senhora desta história. Ela chama-se Mary Holland Beck, é da Flórida, nos Estados Unidos. Estava pacatamente na sua casa a ver televisão, quando, diz ela, houve baterem-lhe à porta. E ela diz: à altura parecia que estavam a querer entrar, que era alguém a querer entrar na casa errada. Por isso levantei-me do sofá e dirigi-me à porta para dizer: você está na casa errada. E então que ela abre a porta. E não era uma pessoa a tentar entrar. De facto, também não era uma osga como as minhas. Era um réptil. À porta da moradia de Mary, no quintal dela, tentando entrar com empenho, estava um crocodilo de quase 2,5 metros de comprimento. Claro. Imaginem o que é abrir a porta e está um crocodilo de 2,5 metros. Mas ele tinha a chave? Não tinha, mas já estava a bater. Claro. Bom, a Mary assustou-se, fugiu, deixou a porta aberta e o gigantesco crocodilo entra efetivamente pela casa adentro. No fundo, isto é uma versão de grande orçamento da pequena curta-metragem que eu vivi em Benfica, com a lagartixa na terrina das maçãs. Porque foi mais ou menos a mesma coisa. Tal como eu, a senhora também ficou com um réptil na cozinha. Só que no caso dela, porque na América é tudo maior, foi um crocodilo de 2,5 metros de comprimento. Nuno, não podes dizer foi quase a mesma coisa quando estás a comparar uma lagartixa e um crocodilo de 2 metros. Este não cabia entre Há duas maçãs. 2 metros e muitos dentes de diferença. Pois é. Não é? Não, a grande diferença em relação a lagartixas e osgas no que toca aos crocodilos é que trata-se de um bicho que não se contenta com moscas e mosquitos. Pois não. Não é? Não, nós somos as moscas dele. É mais alimento. Somos as moscas dele. E acho que na história nunca ninguém disse a frase: foi comido por uma lagartixa. Mas não. Mary, a dona da casa, agora invadida por um gigantesco crocodilo, teve de ligar para as urgências. Lá acabou por vir uma task force formada por polícias e funcionários da Comissão de Conservação da Vida Selvagem e Aquática da Flórida, e com cuidado e carinho lá conseguiram tirar o crocodilo da casa da senhora e devolvê-lo ao lago mais próximo, de onde toda a gente acreditava que ele teria
saído. Agora imaginem o que é viver ao pé de um lago destes. Que horror. Ao pé da minha casa há tipo um lago com tartarugas. Eu por acaso, Achas recentemente- tu? Qualquer dia vão lá tocar a campainha. Não sei se também vos apareceu no Instagram. Recentemente vi um vídeo, devia ser em Miami ou coisa assim do género, onde de facto há crocodilos que aparecem à porta de sim, casas. sim, claro. Então era um pacato cidadão que estava a tentar enfiar um crocodilo no seu caixote de lixo. Eu vi isso também. Não, mas portanto, o crocodilo apareceu-lhe à porta e ele pensou: pá, eu tenho que me safar. Sim. Então pegou no seu caixote, conseguiu arranjar vai com o caixote maneira na horizontal. Sim. Sim. Pôs o crocodilo lá dentro, fechou e depois começou com as rodinhas a levar o caixote até ao lago Para despejar o crocodilo para lá. despejar o crocodilo com toda a gente a filmar. E resultou bem? Resultou. Incrível. O maior. Bom, entretanto, eu não sei bem porquê, mas antes de escrever esta história, fui ao ChatGPT confirmar se osgas são répteis. Porque eu achava que sim. Mas ainda assim pensei, ok, já que existe esta ferramenta moderna e tão inteligente, o que pode ela dizer-me sobre osgas? Espanto dos espantos, o ChatGPT responde-me o seguinte: na verdade, as osgas não são répteis, mas sim lagartixas. Elas pertencem à família dos lacertídeos e são classificadas como lagartos. E depois termina a dizer: os répteis incluem grupos como cobras, tartarugas, crocodilos e lagartos. E eu digo ao ChatGPT: porra, então mas tu me dizes que os répteis incluem lagartos e me estás a dizer que a osga é um lagarto, isso não significa que a osga é um réptil? E o ChatGPT respondeu aquilo que me responde 90% das vezes, que é: você está absolutamente correto, peço desculpa pela confusão. As osgas são de facto répteis. Elas são lagartos e portanto pertencem à classe dos répteis. E é por isso, malta, que eu ainda não percebi exatamente para que é que serve o ChatGPT, a não ser para um ser humano se sentir arrogantemente superior a ele e corrigir as alarvidades que ele diz. É só para te E enervar. eu vê-lo a pedir-nos desculpa pela confusão. Reparem, eu percebo quando ele faz confusão com certas coisas. Agora, seria de pensar que ao nível de ciências e biologia da vida animal ele funcionasse como uma enciclopédia, não é? E ele funciona como uma enciclopédia, só que é uma enciclopédia que se mete nos copos. É tipo: ó ChatGPT, a osga é um réptil, e ele: não é réptil, a osga é um lagarto, os répteis são outra coisa, são lagartos. É melhor ir dormir, ChatGPT, estás alcoolizado, já bebeste demasiado vinho. E desde quando é que o vinho tem álcool? O vinho não tem álcool. Não, ChatGPT, o vinho tem de facto álcool. Você está absolutamente correto. Desculpa pela confusão. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Ele é. Título deste episódio: isto é um assalto, isto é um fantasma. Isto é um assalto ou isto é um fantasma? É as duas coisas. Olha, muito giro, muito giro. Acaba de ser um bathos, não é? Acaba de ser uma montanha, não, afinal é apenas uma lomba. Obrigado por enriqueceres isto, Nada. Ricardo. Bom, a Vera mandou uma história que abre hoje este fórum, porque não sei se já vos tinha dito, mas isto é um fórum. Nós somos muito estúpidos, Vasco. Ao ver o último episódio do Taskmaster, percebi que dissemos esta história do fórum lá também. Não, lá estás tu com o teu plural. Tu não me incluas. Não, mas tu alinhaste na coisa. Eu alinho porque sabes, de vez em quando há silêncios, e claro. sou eu que penetro. Eu estou lá sentado e digo: porque isto é um fórum, aquele programa de televisão, isto é um fórum. E o Vasco diz: isto é um fórum. Isto és tu a dizer, dê 9 ou 10, por favor. É isso. Bom, eu apreciei esta história. É uma história de fantasmas diferente das habituais histórias de fantasmas e começa com o fim de uma relação. Isto foi deixado no famoso grupo do Reddit de que já falámos aqui várias vezes, o Am I the Asshole, o grupo onde as pessoas do mundo se questionam sobre se terão feito a coisa certa ou se serão afinal umas bestas infames. E hoje tenho aqui a história de uma mulher de 28 anos, americana, que diz: separei-me do meu namorado, Steve, de 31 anos, há 6 meses, vivíamos juntos e depois de acabarmos dei-lhe bastante tempo para ele encontrar um sítio onde viver. Ele passava o tempo a dizer-me coisas como: preciso só de mais um tempo, o mercado imobiliário está uma loucura, ou ainda: não consigo encontrar um sítio onde aceitem furões. O que é uma frase estranha de dizer, diz ela, uma vez que ele não tem nenhum furão. Mas já está a considerar ter. Sim, pois, já está a considerar ter. Quer estar preparado. Não vou para um sítio onde não possa ter furões. Claro, é um investimento de futuro. Claro. 6 meses depois, este homem, apesar de já não haver nada entre nós, continua a deixar pelos da barba no lavatório e a usar a televisão para jogar até às 3 da manhã. Eu estava a enlouquecer e por isso, como é natural, eu acho que vocês vão gostar disto porque é uma reviravolta muito peculiar. Por isso, como é natural, decidi assombrar o meu próprio apartamento. É natural, Costuma fazer muito. É logo, não é? É a primeira coisa. Ativou o SOS. Eu acho isto incrível. Desesperada pelo ex-namorado nunca mais sair de casa, ela decidiu simular fantasmas.
Comecei discretamente, diz ela, sussurros através da ventilação, luzes a tremer. Fui ao Facebook Marketplace comprar uma boneca de porcelana e todas as noites colocava em lugares diferentes da casa. Gravei no meu telemóvel a frase: sai daqui, Steven. Reduzi a velocidade uns 800% e consegui fazer com que ela parecesse que estava a sair de dentro das paredes usando uma coluna Bluetooth. Consegui até que uma amiga minha que trabalha em efeitos especiais de maquilhagem fingisse que era o fantasma de uma criança vitoriana no espelho do corredor. É incrível porque, pela maneira como ela conta tudo isto, é inegável que há aqui muito trabalho e muito empenho, mas a questão é: não é relativamente fácil, ainda por cima num apartamento, uma pessoa perceber que se calhar aquela criança vitoriana fantasmagórica talvez seja uma pessoa viva com maquilhagem? Pois. A resposta a essa questão é: aparentemente não. Diz ela, o Steve começou a perder o sono em puro terror. Passou a acender incenso, comprou água benta. Eu não sabia que era possível comprar água benta. Onde é que se compra? Vende-se em garrafas de plástico, vidro. Vende-se em packs de 6. Quanto custa? Eu nunca, lá está, quanto custa, não sei. Eu nunca precisei de comprar água benta e sempre pensei que se um dia precisar, dou uma saltada à igreja da parede e o padre dá-me um bocadinho. Sim. Não, eles têm lá uma tina daquilo, como é que se chama? Uma pia, Ajudem-me, estão a olhar para mim. Não, vais para o inferno sozinho. Eu não vou contigo para mais batismal. É para fóruns, é para infernos, mas não vou mais. O Marco está a ir pela É uma ribanceira. tina, diz este homem que é uma tina. É uma pia batismal, não é assim que se chama? É exatamente pronto. isso. E pronto, eu penso que se precisar, o padre dá-me um bocadinho, ou então levo água minha e peço para ele a benzer. Deve ser assim que funciona. assim, À partida é água normal. Exatamente. Claro que é assim que funciona. Mas Toda a gente leva jerrycans de água e diz ao padre: seu padre, vá lá, faça disto de água benta. Eu preciso de perceber. Além disto, diz ela, o Steve começou a falar com a boneca de porcelana como se ela estivesse viva. Até que uma noite ele desata a fazer as malas, olha-me nos olhos aterrado e diz: os espíritos escolheram-te, não consigo lutar mais com eles. E saiu. Bravo! Até que enfim. Sim, senhora. Olha, nunca pensei que isso fosse resultar. Este processo soou tão eficaz que sinto que há ouvintes na mesma situação a tomar notas. Ela diz: ele agora vive com a irmã, eu tenho o meu espaço de volta, a boneca está fechada no meu guarda-fatos e às vezes ainda lhe sussurro coisas só pelo gozo. Ela sussurra coisas à boneca, já não ao ex-namorado. Pois. Também não ficou bem ela. Não ficou. Não. Acho que já não estava bem no início. Mas a história não acaba aqui. Ela diz: bom, é aqui que a história fica tensa. O Steve descobriu que a assombração era obra minha. Mas como? Mas como? Uma vez que a minha amiga publicou no Instagram dela imagens de making-of do fantasma que ela interpretou nesta mascarada. Pessoas. Mania de pôr tudo nas redes sociais. Lá está. Ele viu esse post dela e mandou-me uma mensagem, um longo parágrafo onde me chamava um monstro manipulador com pendor para o espetáculo. O que, diz ela, tomei como um elogio. Sim. Agora, os meus amigos estão divididos. Metade deles diz que sou um gênio e que mereço um contrato com a Netflix. A outra metade diz que simplesmente eu devia tê-lo posto fora de casa da maneira tradicional e que levá-lo a questionar a sua própria sanidade mental simulando fantasmas é eticamente duvidoso. Eu acho que para mim o que é superiormente parvo é ele ter acreditado que tudo isto, desde colunas Bluetooth até amigas mascaradas, era sobrenatural. Amigos, Portanto, funcionou. eu acho que entre o comodismo dele nunca mais sair daquela casa e a maneira como acreditou em tudo, ele teve o que merecia. Ai. Ao mesmo tempo, ela parece um tipo de pessoa criativa e divertida que ele não valorizou. Uma pessoa que constrói tudo isto. Um bocadinho louca também. Mas eu acho que é uma galhofa pegada. Eu acho que é uma galhofa pegada, esta jovem. Bom, parte da razão pela qual gosto de fazer esta rubrica há tantos anos, porque isto ainda dura, é porque boa parte das coisas que são relatadas nesta rubrica poderiam ter-me como protagonista. E estas duas respondem à questão: como seria Nuno Marco se decidisse seguir uma carreira no crime como assaltante de bancos? É uma questão que assola a mente de tanta gente e que mantém tanta gente acordada noite após noite. E finalmente aqui está a resposta. Reparem nisto. Charles Robertson é o nome de um senhor americano. Assaltou um banco em Virginia Beach. Ele efetuou um assalto de recorte clássico que incluiu a mensagem: isto é um assalto, manuscrita, deixada no balcão. E depois de ter algum dinheiro fugiu. Ao sair em direção ao carro da fuga, ele constata: Catano, deixei a chave do carro no banco. E pensa: sendo assim, como quem não quer a coisa, vou a pé para casa. E foi. Ao chegar a casa está lá o seu roommate, um amigo com quem ele partilhava a casa, e que lhe diz: então não é que me roubaram o carro? Vi agora que não está lá fora. Sendo assim, vou ter de comunicar à polícia. E diz o Charles: também não vale a pena precipitar-se, se calhar não procuraste bem.
De nada adiantou. O amigo ligou para a polícia descobriu o carro à porta do banco, o pessoal do banco tinha a chave do carro, o amigo de Charles recuperou a viatura, o Charles foi preso, obrigado e bom dia. Isto era eu como assaltante, isto era eu um dia sem nada para fazer e sem nunca ter tido uma carreira no crime, um dia a pensar, não tenho nada para fazer, sendo assim vou assaltar um banco. Era isto que acontecia. Ou então, isto que aconteceu há uns anos na Escócia. Aconteceu no Royal Bank of Scotland, um trio de bandidos, eu adoro esta história, um trio de bandidos avança banco adentro, atrapalha-se na porta giratória do banco, ao ponto de ficarem encravados lá dentro. O pessoal do banco simpaticamente vai ajudar os tipos sem saber que são assaltantes, algures entre o receio de não darem nas vistas muito e ao mesmo tempo derretidos pela gentileza dos funcionários do banco. Eles pensam, sendo assim se calhar não assaltamos isto. E portanto, depois de serem desencravados da porta, vão à vida deles, mas não vão longe à vida deles, vão ali a um snack bar, comem qualquer coisa e pensam, a gente veio aqui para assaltar um banco, se calhar vamos, mas é assaltar o banco, não é? Então voltam lá. Desta vez conseguem passar a porta giratória sem problemas. Dizem, isto é um assalto. Os funcionários do banco riem e dizem, são os senhores que ficaram aqui encravados há bocado. Estão na brincadeira. E eles, não, isto é mesmo a sério. Há bocado íamos tentar isto, mas ficámos encravados. E os funcionários do banco a rir e a dizer, não acreditamos nisso, vocês estão na palhaçada. Nisto, o líder deste trio de bandidos decide fazer algo espetacular para demonstrar que eles estão a sério naquilo. Então dá impulso às pernas e salta para cima do balcão. Cai mal, parte uma perna imediatamente. Os outros dois assaltantes, ao verem o amigo aos gritos de dor, pensam que se lixa esta caca, vamos pirar-nos e isto fica sem efeito. Saem disparados pela porta giratória e pela segunda vez naquele dia voltam a ficar encravados na porta. Vem a polícia e prende-os. Obrigado e bom dia. Impressionante. Isto é impressionante. Mas eu era qualquer uma dessas três pessoas. Isto eram 3 eus. Sim. Eu gosto de pensar no líder da banda do bando que diz: eu vou aqui saltar canguru imagina, para o balcão, mostrar quem manda aqui. E cai mal. Pum! Os outros pensam, chega. Mas também adoro a pressão dos outros dois. Lixa-te, ficas aí. Não. A ideia foi tua. Olha, mas aquela porta precisa de ser arranjada. Não, gosto de imaginar os dois a tentar fugir. Vai na porta, outra vez esta porcaria da porta. Que maravilha de história. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio, já que estou aqui, 1, 2 ou mesmo 3 coisas sobre liberdade. Vai ser daquelas edições sem histórias bizarras. Vai falar de coisas sérias. Não. Calma, malta, calma. Há uns dias, quando andava pelo Reddit em busca de coisas bizarras para contar aqui, encontrei uma discussão de pessoas sobre a minha pessoa. E uma delas estava a cascar forte e feio, dizendo que eu era a celebridade portuguesa que se achava mais moralmente superior que toda a gente. Esta miséria que aqui está, malta. De todo. Como é sabido pelas coisas deprimentes sobre as quais construí toda uma carreira, eu não sou exemplo para ninguém, a não ser para que pessoas digam aos filhos: estás a ver o que aquele senhor está a fazer? Não faças isso. Dito isto, os meus pais passaram-me alguns princípios em que eu acredito e de vez em quando eu gosto de falar ligeiramente mais a sério, só por uma razão. Porque acho que o mundo está carregado de ódio e estamos todos vertiginosamente a descer pelo cano desta enorme sanita que é a vida. Bonito. E portanto, esta é uma edição do Homem que Mordeu o Cão de paz, não quero incendiar nada, pelo contrário, mas a razão principal porque às vezes digo coisas mais sérias é porque adoraria, por exemplo, que toda a gente respeitasse os direitos de toda a gente. Eu acho que isto não é ser polémico ou controverso ou moralmente superior. Eu acho que isto é sonhar o sonho impossível de um mundo em que toda a gente vive e deixa viver. E, portanto, eu não presumo ter razão de nada, mas basicamente eu acredito nos direitos humanos, algo que, acho eu, em condições normais, é algo em que toda a gente devia acreditar, porque se lutou muito por eles. Um dos meus direitos humanos favoritos, qual é? É a liberdade. E nos últimos tempos tem havido por essas internets fora e fora das internets também tremendas discussões e tremendas fúrias e pessoas a ferverem pouca água. E nos 50 anos do 25 de Abril, várias pessoas a questionar o 25 de Abril. E atenção, eu acho que tudo pode e deve ser questionado, mas quando eu vejo pessoas dizer e escrever hoje em dia ainda há menos liberdade do que antes do 25 de Abril, eu penso, não, está factualmente errado. E eu acho que é importante que se perceba exatamente em que consiste uma ditadura. E há uma maneira simples de o explicar. Vamos supor que, como essas pessoas dizem, hoje havia menos liberdade do que antes do 25 de Abril. Para começar, as redes sociais
estariam a ser cuidadosamente monitorizadas, partindo do princípio de que havia redes sociais cá. Alguém que dissesse num lugar público: hoje em dia não há liberdade. Aconteceria exatamente o que acontecia a quem dizia antes de 25 de Abril: hoje em dia não há liberdade. Esse comentário valeria, na melhor das hipóteses, um puxão de orelhas, na pior das hipóteses, prisão e tortura. E sim, isto é um facto documentado, não é uma fantasia, não é uma especulação. Ainda estão vivas várias pessoas com marcas no corpo que lhes ficaram dessa altura. Antes do 25 de Abril havia prisão, havia tortura contra pessoas só porque contestavam o regime. E hoje, creio que todos podemos contestar. Epá, caramba, as redes sociais são feitas de contestação e que eu saiba, não há registro de ninguém ter sido preso, espancado ou torturado hoje em dia em Portugal por criticar o sistema. Vejo também algumas pessoas a dizer que estão tão desencantadas com a democracia hoje em dia que não se importavam que voltasse a ser como antes de 25 de Abril, ou seja, uma ditadura. E eu proponho aqui um exercício que é o seguinte: alguém que me diga uma ditadura no mundo, passada ou presente, que funcione, que não envolva sofrimento de pessoas inocentes. E não vale responder como um jovem respondeu outro dia no meu Instagram, quando eu falei sobre isto. O que ele me disse foi: realmente devias sair desse país pequenino e ver como é o mundo, homem. Vive no Qatar. Isto é uma ditadura e funciona. Eu podia ter rido. Antes disso fui enviar um link a esse jovem com um relatório da organização Human Rights Watch sobre o Qatar. E percebi que a razão pela qual ele acha que o Qatar é uma ditadura fixe é só porque ele é homem, e para além de homem é um homem heterossexual, e portanto passou-lhe ao lado todo o absoluto horror que mulheres e homossexuais e pessoas transgênero sofrem no Qatar. Portanto, nenhuma ditadura funciona, nem de direita, nem de esquerda, nem de lado nenhum. Está historicamente comprovado que as ditaduras só funcionam para um grupo limitado de pessoas, que geralmente são as que estão no poder e são os amigos dessas pessoas. Portanto, não faz sentido desejar ter menos liberdade ou deixar de ter democracia. O que eu acho que faz sentido é exigir mais da democracia, votando, por exemplo, tirando partido da liberdade que existe para questionar quem estiver no poder. E é normal que muita gente esteja desiludida. Mas sonhar que se volta a uma ditadura em que há um grande líder forte e o país amocha é uma solução que, entre outros pecados, para além de tudo, é extremamente preguiçosa. Outra coisa que acontecia antes do 25 de Abril. Desculpa, deixa-me só dizer uma coisa para as pessoas que dizem isso. Imagino que queiram escolher uma pessoa, se forem elas a escolher a pessoa, ou se a pessoa for ela própria. Claro, Aí, claro. Percebo. Agora, imaginem que estão ansiosamente à espera da estreia de um filme que vocês desejam muito ver, mas que, tem cenas marotas. E vocês, se calhar, até sabem que o filme está a estrear noutros países, mas cá, não. E porquê? Porque se isto fosse uma ditadura, tal como acontecia antes do 25 de Abril, alguém decidia que esse filme não ia estrear cá. Ou que estreava, mas ia sem algumas cenas. E é claro que isto lembra-me tudo sempre uma conversa super civilizada, há que dizer, que eu tive há uns anos na internet com um jovem que começou por dizer que gostava imenso do meu trabalho, e obrigado por isso, mas que só era pena, dizia ele, que as minhas opiniões políticas não coincidissem com as dele, porque ele achava que este país precisava de voltar a ser o que era antes de Abril de 74. Ao que eu lhe disse algo que era elementar, eu disse-lhe: mas claro, tu gostas do meu trabalho, mas sabes que é muito provável que, se o país fosse como tu sonhas, eu deixasse de ter trabalho. E eu gosto de pensar que ele ficou a refletir naquilo, mas se calhar não. Eu gosto de pensar isso porquê? Obviamente na qualidade de pessoa moralmente superior. Há que tenha fama que ficou proveito também. E ele depois não te respondeu? Não, espero que tenha ficado a pensar. Ou então pensou: caguei. Malta, a liberdade e a democracia, eu acho que são um bem tão precioso e essencial que, se neste momento há um número crescente de protagonistas políticos e também eleitores a exercer a sua liberdade de ser contra o 25 de Abril, até isso podem agradecer ao 25 de Abril. É claro que podem sempre responder: não, isso devemos ao 25 de Novembro. Mas a verdade é que uma coisa não acontecia sem a outra. E como dizia o próprio Ramalhianes ainda há dias, ele que foi protagonista de 25 de Novembro, no início de tudo está o 25 de Abril. E eu gostaria de terminar então dizendo o seguinte. Gostaria de terminar esta edição chata do Homem que Mordeu o Cão, não teve piadas nem nada. Quero dizer o seguinte: eu não sonho com um país que pense todo como eu penso. Eu adoro ter amigos de orientações políticas diferentes das minhas. Eu acho que é importante que todos tenhamos as nossas convicções e que todos possamos livremente defendê-las. E essa é a beleza do 25 de Abril. E é uma beleza que é para todos, até para os que não gostam do 25 de Abril. E eu acho que temos demasiado ódio por estes dias. E por isso deixem-me que ofereça um 25 de Abril sempre a todos, sem exceção, até à Maria Vieira, que eu sinto que me quer matar.
O Homem que Mordeu o Cão foi um exercício de liberdade oferecido pela nova edição especial Anniversary do Seat Ibiza e também uma oferta FNAC onde encontra mais de 6 milhões de livros e o aconselhamento dos melhores livreiros. Porque não há livros proibidos neste país. Toma, Marco, vou oferecer. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Mais outro. Do nada Obrigado. estás aqui a pensar. Mas tem aqui mais um. Ramo. Atenção, um deles foi dado pelo Maria Vieira, não cheio. E outros. E vamos ficar assim até às 11. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Elecas.